Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, estamos aqui mais uma vez no Consciência Paranormal, que acontece no Instituto Ivan Martins, sempre falando de espiritualidade, falando da vida, né? Das coisas que nos cercam. Às vezes a gente não consegue nem perceber, não é mesmo? Lembrando sempre, gente, que aqui não tem mestre, somos todos alunos, estamos todos caminhando, todos aprendendo. Só funciona assim, a gente só começa a aprender quando a gente entende que é aluno. Porque enquanto você ensina, não dá tempo de aprender, não é mesmo? Então vamos ouvir, vamos compartilhar, deixe a impressão de vocês, é sempre tão importante. Vocês já estão seguindo? Já estão inscritos no canal Instituto Ivan Martins? Se inscrevam, é no Instituto Ivan Martins que acontece o Consciência Paranormal. E hoje, gente, eu trago para vocês um casal incrível. Já falaram comigo antes, na TV. Aí eu falei, não, vou levar vocês para conversar comigo agora, no meu podcast, para a gente poder bater um papo longo, né? Então, são oraculistas, são sacerdotes da Umbanda, trabalham com toda essa parte de ervas, de oráculos, enfim, vai contar para a gente tudo certinho, vamos desmistificar, né? Segundo o que eu já aprendi com eles, eles são universalistas, então eles têm uma outra visão, menos dogmática, né? Menos traumática, de trazer a realidade, né? A realidade da natureza, dos orixás, enfim, daquilo que muitas vezes as pessoas falam sem ter o menor conhecimento, né? Fazendo julgamentos, fazendo observações que não tem nada a ver com a realidade do que acontece dentro de um terreiro, dentro de um ilê, né? Então vamos ouvir. Deus nos deu um par de orelhas, né? E só uma boca. Então vamos ouvir agora. Gente, eu trago para vocês Thaís e Sérgio. Gente, a Tati e o Sérgio. Thaís é por minha conta, dessa uma encarnação dela. É a segunda já. Toda vez eu chamo ela de Thaís. É Tati e Sérgio. Isso porque tá aberto aqui para eu não errar. São meus amigos e eu erro o nome dela toda a hora. Tati e Sérgio. Que prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigada a você. Prazer é nosso estar de novo com você, né? É lógico. Então, gente, Umbanda. A Umbanda é muito maior do que as pessoas pressupõem, né? Do que as pessoas imaginam. Eu falo que não é só maior, ela é mais linda do que as pessoas imaginam. A Umbanda é linda, né? Maravilhosa. Sim. A Umbanda é a nossa vida. Por mais que a gente tenha a nossa empresa fora da Umbanda, mas é na Umbanda que a gente se realiza, é na Umbanda que a gente está feliz, e eu tenho certeza que é o nosso caminho, é esse. O caminho, né? A verdadeira Umbanda não é negócio, né? De jeito Lógico nenhum. que não. De jeito nenhum. Né? Porque muitas casas fazem disso um meio de vida, né? Porque se fosse, eu já estava bem tranquilo na minha vida. Nossa, eu estava tranquilo. A gente fala sobre isso porque às vezes falam tanto dessa questão do aqué, né? Como se fala do dinheiro. Na linguagem, do dinheiro, né? Dentro dessa linguagem urubá, fala muito em aqué, né? E acham que é só isso, é só o dinheiro, é só a prata. Não. E as pessoas ficam com essa impressão, né? Exato, mas o problema é o seguinte: as pessoas não sabem separar o que é a parte burocrática de um terreiro. Sim. E o que é a parte do trabalho espiritual. Lógico, tem aluguel, você tem a água, você tem a luz, então todo mundo tá ali. Tem imposto, tem. A gente não tem uma entidade centralizadora que ajuda a gente. Então cada ilê, cada terreiro, cada centro tá por conta. Então todo mundo tem que contribuir, tem que tal. Mas o problema é quando o trabalho espiritual se mistura com o dinheiro. Aí sim. Porque até a água que a gente serve dentro do espaço que a gente está tem um custo. É o que a gente tem que entender. Estamos no plano terrestre, Estamos né? no plano terrestre, né? Porque Estamos não dá para atender embaixo do viaduto do chá, então, né? Não é? Seria ótimo, né? Um lugar lindo, mas não dá porque, né? Não é assim que funciona. Existem ritualística, existem sigilos e tantas coisas, né? Que não é assim que funciona. Como é que você começa, Tati, nesse caminho? Na Umbanda? Sim. Nossa, eu começo de paraquedas na Umbanda, porque eu sempre fui, até contei isso falei disso muito com a Suzy, que eu venho de família católica, meu pai e minha mãe extremamente católicos, aquela coisa de todo domingo ir na igreja e tal. E desde pequena eu sempre vi muito, eu sempre escutei muito, só que eu tinha muito medo. E aí,
Uma vez a gente comecei a namorar com o Sérgio, mudei para Campinas, voltei para São Paulo e voltamos para São Paulo, a situação financeira ficou uma caca, casamento, tudo zoado. E aí eu fui buscar o meu filho que ficava na casa da minha mãe pra gente trabalhar, passei na frente de um lugar e escutei assim, volta, pergunta o que é. Aí eu fiquei meio, né, volta, pergunta o que é. Aí eu dei ré com o carro, parei e falei, moço, o que funciona aqui? Aí ele falou, um terreiro de Umbanda. Eu falei, o que é um terreiro de Umbanda? Aí ele falou assim, aqui tem giras, tem atendimentos, tem os orixás e tal. Eu falei, quando que é esse atendimento? Aí ele falou assim, é tal dia. Aí eu cheguei em casa, falei pro Sérgio, tal dia nós vamos pro terreiro tal que vai ter gira. E foi ali na casa do meu pai de santo que eu comecei, que eu entrei na Umbanda. Foi literalmente amarrada pelos guias. Mas vamos ali que tem gira. É. Né? Explica o que é essa gira. Muitas vezes quem está nos ouvindo ainda não entendeu o que é a gira. A gira é o trabalho que é feito dentro de um terreiro de Umbanda, né, que é comandado pelos guias. Então, dependendo da gira, é uma linha diferente de entidade que está trabalhando, que está se apresentando. E é ali que é a nossa missa, né? Como o católico conhece ali a missa, ou como o evangélico é o culto, na Umbanda nós temos a missa, que além de louvar o nosso sagrado, a gente também presta caridade, ajudando as pessoas da assistência que vão ali passar com as entidades. Aí são cada gira, cada linha uma gira. Cada linha é uma gira. Cada gira. Ainda no terreiro de vocês, ainda se preserva as 7 linhas, as 7 passagens, papapá. Então. Tá. Vamos só perguntar como é que você começou pra gente entrar no nosso papo direto do Ilê. Eu tava num carrinho de bebê. A minha avó e minha mãe sempre contam essa história, conta pra família, tudo, porque minha avó morava aqui na Zona Norte, na Ponte Pequena, ela é na Armênia. Sim. Antigamente chamava Ponte Pequena. E elas minha avó e minha mãe saíram pra caminhar comigo, eu tava no carrinho, eu era pequeno. Elas foram dar uma volta no quarteirão, parou um homem na frente do meu carrinho, colocou a mão em cima da minha cabeça, não encostou, ele falou, esse menino tem caminho, esse menino vai ser muito importante. E virou, foi embora. E aí, depois disso, elas olharam pra trás, ele não estava mais. Pra mim, era o Exu, que foi ali, já foi meter a mão na minha cabeça. E depois a minha avó, que era muito ligada à espiritualidade, me levava na Umbanda, me levava no Candomblé. Depois, quando a gente mudou pro interior, minha mãe e meu pai mudaram, fui com eles. Também a gente ia numa casa de Candomblé, de Umbanda. E algumas coisas da casa me impressionaram muito. Então eu me afastei um pouco da Umbanda com 13 anos. Com 13 anos eu me afastei e fui pro kardecismo, fui pro espiritismo. E fiz toda a parte mediúnica, meu desenvolvimento mediúnico foi dentro de um centro espírita. Então eu fiz aqueles 5 anos de curso mediúnico, comecei a dar passe, comecei a fazer desobsessão, comecei na psicografia e depois acabei também me distanciando do espiritismo. E eu voltei com a Tati. Naquele dia que ela passou na frente do terreiro, ela falou, a gente vai. E foi numa gira de cura que a gente voltou. Foi quando eu voltei também. Mas a história é longa, porque não foi só Umbanda na minha vida. Se eu te falar que eu fui da renovação carismática na Igreja Católica, que eu fiz escola iniciática de magia ocidental. Wicca. Telema, né? Ayahuasca, xamanismo. Então, eu abri um leque muito grande na minha vida para entender qual que era o meu propósito. Eu não podia escolher uma coisa sem conhecer as outras. Eu sou muito assim. A gente até estava conversando antes da coisa do racional. Eu sou muito racional, então eu preciso conhecer, eu preciso estudar para trilhar um caminho. Então foi na Umbanda que eu me achei. Eu costumo sempre falar durante os nossos bate-papos aqui do nosso podcast o seguinte, que o jardim está sempre aí, né? A gente passa, colhe as flores que nos interessam, o resto a gente deixa lá, né? Ninguém pode pisar no jardim de ninguém. Então, respeitosamente, você foi colhendo as suas flores até achar seu caminho, né? Eu fiz um belo buquê. Com certeza. E nós que trabalhamos dentro da espiritualidade, todos nós tivemos que passar por muitas situações, né? Até que a gente chega num ponto, e esse eu acho que é o assunto principal, que nada
Nada nos basta enquanto só aquilo. Nós precisamos ter alguma coisa que faça sentido, que faça sentido na vida da gente, né? Que faça sentido daquilo que nós aprendemos. E a gente foge um pouquinho da doutrina, foge um pouquinho desses dogmas. A Umbanda que vocês pregam, que vocês vivenciam, vamos usar esse termo que eu acho que é melhor, ela é um pouco diferente, né? Ela abriu mais para o universalismo também? Então, foi que foi se mostrando no nosso caminho. Né? Porque a gente vem da Umbanda Sagrada. Né? Então, a gente está dentro da escola de Rubens Saraceni. Né? A gente foi feito nessa escola, a gente foi coroado nessa escola. Mas quando a gente estava à frente do nosso terreiro, algumas situações exigiam que a gente tivesse um pouco mais de jogo de cintura, que não ficasse preso num dogma só. E a Umbanda é linda por causa disso, ela aceita isso, né? Não a Umbanda como religião, mas sim a egrégora espiritual da nossa casa. Eles aceitam, eles doutrinam a gente, eles guiam a gente ativamente na direção do universalismo. Então, por isso que as nossa 7 linhas não é bem assim. As 7 linhas nossas são 7 tronos. Então, okay. Em vez de ser um orixá, a gente tem um par de orixá. O feminino e o masculino. Olha, interessantíssimo. E todas as linhas, todos os tronos, os 7 tronos, então são 7 emanações divinas. Então a gente tem a fé com Oxalá e Logunã, tem o amor com Oxum e Oxumaré, a gente estava falando de Oxumaré. Então a gente tem o conhecimento com Oxóssi e Obá, a gente tem a justiça com Xangô e Oroiná, Ogum e Ansa na lei. Na evolução a gente tem Obaluaê e Nanã. E na geração, Iemanjá e Omolu. Na nossa doutrina, Obaluaê e Omolu são orixás diferentes. Então ela é bem assim, para quem é bem raiz, bem clássico, originário e tal, não aceita de ser 2 orixás. Né? Porque Obaluaê e Omolu são a mesma coisa, Chapanã, né? Chapanã, sim. Então ela é um pouco diferente. Mas quando nós analisamos, Tati, a questão, por exemplo... do que é um orixá, do que é um Exu, seja qual for a orientação, Exu, orixá, Exu. Aliás, vamos conversar sobre isso para definir o que é Exu, orixá, o que é Exu como entidade. Na nossa a gente ainda tem mais 2, né? Olha a só. gente tem Exu, orixá, Exu, entidade de trabalho, Exu, guardião e Exu natural. Ótimo. Vamos falar sobre cada um deles então, para depois a gente entrar na questão do que eu quero falar sobre energia. Vamos falar sobre eles então. Então a gente tem, né, na Umbanda Sagrada, que é a vertente que a gente cultua, nós temos 4 energias de Exu, né? Tanto Exu quanto Pombagira. Então a gente tem Exu e Pombagira orixá, que é o trono que ele é assentado, né? Não é o trono divino, então é um trono assentado dentro do nosso terreiro, que é a força primordial de Exu e Pombagira. A vitalidade, o desejo, a abertura, a força feminina, tudo isso, né? E aí a gente cultua como a força sagrada de um orixá. Vocês separam ele de orixá. Você fala que não põe como trono sagrado. Não, eles ficam assentados dentro da tronqueira. Tá. Eles não ficam no altar. Tá. Então, no altar estão as 7 linhas, os 7 tronos que a gente falou. E orixá e pombagira, né, como orixá, eles estão assentados dentro da tronqueira na esquerda, sustentando a esquerda junto com os outros assentamentos. Como no candomblé separa também os quartos, né? O do orixá, a camarinha, geralmente está ligado à camarinha, e o quarto de Exu separa também. Essa é a energia primordial de Exu e Pombagira. Aí depois a gente tem o Exu natural. O Exu natural pra gente é aquele Exu que te acompanha desde o momento que você foi criado como uma centelha divina. Porque ele é um Exu ligado diretamente ao seu orixá de ancestre. Então esse Exu, todas as suas encarnações, ele vai estar junto, só que é um Exu que não se incorpora. Ele está presente, ele está com você, mas ele nunca vai incorporar, ele nunca vai dar um passe, ele nunca vai falar nada disso. É como se fosse... Ele está designado desde a centelha divina. Aí a gente tem o Exu guardião,
que esse muda a cada encarnação tua, né? Assim como o Exu de trabalho. Só que o Exu guardião, ele não vai dar passe na assistência. Ele trabalha em você. Então, ele incorpora, a gente tem um ritual específico dentro da nossa casa para aproximação, para assentar, para trazer a força desse Exu guardião, para trabalhar junto ali da gente, né? E às vezes ele vai falar alguma coisa, mas não é aquele Exu que vai vir sempre, que vai ficar falando. A energia de incorporação dele é totalmente diferente, porque é muito mais pesado, é muito mais denso. Então, você sente no físico diferente, né? E tem o Exu de trabalho, que é aquele que tá na frente o farofeiro. Da porradaria. É o farofeiro, ele tá em todo lugar, tá em todo lugar, toda hora se Exu mostra. Com todo respeito, Exu. Se mostra, se fala e tá na frente. Dá passe, trabalha. É isso. Aí vai é aquele comer, que dá passe, que você faz oferenda, que você faz o corte, que você movimenta tudo ali, com o Exu de trabalho. E é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu conheço terreiro, né? A gente tem uma vida toda em espiritualidade, a gente já foi tudo quanto foi canto, já passou por tudo. E quando é gira de esquerda, enche muito mais do que qualquer gira. Né? Aí o negócio complica, né? Aí se tiver os da casa, tem os seus quartinhos, aí fica aquelas filas imensas, coitado, né? Do cavalo, do burro, dependendo do nome que se dão, né? Em cada ilê, cada terreiro. Só que quando sai dali e está na sua missa, está no seu culto da igreja, está na sua palestra kardecista, porque todos eles vão, né? Sim. De todas as denominações. Então demoniza um Exu. Não é um contrassenso? Não é um paradoxo isso? Total. E eu acho que a gente tem que ir por aquela linha de raciocínio. Não é o Exu que está fazendo mal. Não é ele que está pedindo para fazer mal. Quem está pedindo para fazer mal é a pessoa que está indo no terreiro. Né? Então, o mal vem de quem? Não vem da entidade. O mal vem do ser humano. E por que demonizar a entidade que está ali para trabalhar? Exatamente. Não é? É o que eu falo sempre, vocês que me seguem, que me ouvem, que me assistem, vocês sabem o que eu falo sobre isso. Que, para mim, qualquer energia é tão boa quanto aquele que invoca. Uhum. Né? Porque eu sempre digo isso, que o vento que toca a vela de um navio é o mesmo que joga ele e faz ele afundar. O fogo que cura é o mesmo fogo que queima, que mata, que machuca. É o que aquece também, é o que salva. Né? E tudo é assim. A terra, a mesma que recebe do berço a sepultura, ela também se racha e manda você para as cucuias numa facilidade imensa. E tudo é assim. Né? Então, a natureza de Exu, né? Explica isso pra gente, você, querido, porque as pessoas não têm muita noção. Quando você fala em Exu, eles vão personificar, até eu brinco muito, né? O 7 butino, o 7 facada, o 7 porrada, o 7 cacetado, o 7 butinado, 7 garfada, né? É sempre ligado a isso. Mas eles personificam isso de uma forma, humanizam. Como eles humanizam Deus, eles humanizam também Exu. Explica pra gente esse processo, né, de energia primordial, força primordial. Porque tudo que eles não têm é formato, né? Sim. É forma. Não, nenhuma forma. Na verdade, o que a gente está falando de energia primordial é uma emanação do Criador. Então, a gente está falando de uma emanação divina que permeia tudo e a todos. Tá presente, passado, presente e futuro. Ela é atemporal, ela... onde consegue chegar o conhecimento humano, está ali essa energia primordial. Então, independente se você é um católico, se você é evangélico, se você é kardecista, essas emanações, essa energia primordial, ela está em você. Resta você saber o que você vai fazer com ela. Às vezes as pessoas não querem essa responsabilidade, né, de ter uma energia primordial nela, mas a gente tem. Então, a hora que você toma consciência do que é isso, do que é essa bênção, do que é a centelha divina que foi colocada em você, essa responsabilidade de ter essa, de fazer jus a essa centelha, a essa energia, a essa bênção, né, que é tem um orixá na vida, tem um Exu na vida.
as pessoas às vezes se assustam e não querem saber. Pra mim tá bom eu viver a minha vidinha aqui e tal, mas... Sem muita preocupação. Sem muita preocupação. É bom viver sem preocupação, mas só não viva sem consciência, né? Né? Porque a hora que a pessoa tem a consciência, às vezes ele vai tomar um passo, principalmente que o Exu, quando a gente vai tomar um passo com o Exu, é mais pé no peito, né? A pessoa vai pra escutar o que ela não quer. Exatamente. Ela vai pra escutar o que ela não quer. Agora, você senta na frente de um preto velho, às vezes ele vai falar daquele jeitinho dele, super simples aqui, uma filosofia que a pessoa nunca vai ter na vida. Em qualquer livro. E essa coisa de, olha, o que você vai fazer com a axé que eu tô te dando? E não é ele que tá dando, mas o que Deus tá dando pra você. O que você vai fazer com isso? A hora que você sair daqui. E principalmente a gente fala pros nossos filhos, né? O umbandista, ele é o verdadeiro umbandista para fora do centro, porque é fácil chegar no centro, bater a cabeça, incorporar, atender e vazar. E fora, o que você faz? Eu já ouvi médium falar que prefere um pontapé de Exu do que um beijo de preto velho. Isso é muito verdade, porque é aquele... quando vem a coisa... Nossa, é o pontapé que te... Mas eu acho que eu não falaria que eu prefiro um pontapé de Exu que um beijo de preto velho. Eu acho que é o equilíbrio. Quando ele disse isso, eu entendi da seguinte forma. Eu entendi que ele quis dizer que quando você vai ganhar esse beijo de preto velho, às vezes esse beijo vem carregado de tantos avisos, de tanto peso, né? E quase assim, vem que eu tô te acolhendo porque o negócio vai pesar pro teu lado. E Exu já dá o pontapé logo, já dá uma mal resposta atravessada e a coisa resolvida. Mas você sabe que a gente até... É uma brincadeira que a gente tem lá na morada, porque tem um filho de santo meu que levou uma vez um esporro da avó, da preta velha que trabalha comigo. Sim. E ele fala pra todo mundo. E não é boa coisa. Não é boa coisa. E todo mundo brinca com ele e fala, gente, ele conseguiu tirar a avó do sério. A avó teve que ir com aquele jeitinho todo de preto velho, mas a avó ensaboou. E foi o que deu um chacoalhão. E ele fala hoje, ele fala assim, eu prefiro 1000 vezes que seu tranca venha e me xingue do que a avó venha me dar outra bronca. Porque bronca de preto velho, você precisa de muito pra você conseguir tirar um preto velho do... E aí a gente cai naquilo lá. Gira de Exu, lota. Gira de preto velho, um ou outro gato pingado. Mas que ele Tanto assistência como o médium, né? Exatamente. Você fala que é gira de Exu, todos os médios estão aí. Mas... E por que então por que tem tão pouca gira de Exu em terreiro de Umbanda hoje? Nossa, isso a gente não pode falar. Você quer gira de Exu, você vai lá. Não, mas a gente, como experiência, a gente vem de uma escola onde a linha de Exu é muito forte. Né? Então, a nossa casa, ela tem uma linha de Exu muito forte, porque são eles que comandam os descarregos, as desobsessões, os trabalhos, são eles que estão à frente. Então, quando você falou assim, cada gira é uma linha, porque sempre vai ter 2, 3 Exus ali esperando para colocar a mão. Sempre, porque as coisas precisam de rótulo, né? As coisas precisam de demarcações, precisam de ordem dentro daquilo que já é o caos, né? Porque a espiritualidade é o caos. Sim. Não, se você for levar, é o caos. É o caos. Então não tem como, aquilo já está tudo ali. Quer dizer, então tenta alinhar, né? A gente coloca... o principal é esse. A linha que vai conduzir por exemplo, uma gira de baiano, que é a última que a gente teve. Mas, a hora que chega, tem um ou outro que já chega com quiumba nas costas, é o baiano que vai colocar, o Exu já junta, já leva, já. Olha, eu vou te dizer uma coisa, vou dizer para vocês dois, e eu aproveito para o Rafael também, que é doido com Umbanda, eu respeito a Umbanda. Foi o primeiro contato que eu tive fora do kardecismo com espiritualidade, foi dentro da Umbanda. Com o maior respeito, já é falecida, então a gente não fala o nome de quem já faleceu. Foi uma pessoa que me mostrou muitas coisas bonitas, lindas. Ela tinha um hospital psiquiátrico espiritual. Então ela era analfabeta e ela pegava tudo aquilo que os hospitais na época desistiam. E ela conseguia dar retorno para essas pessoas através da espiritualidade. Ninguém está falando que médico não é necessário, ok? Estamos entendidos. Eu tenho o maior respeito pela medicina. Agora, tem coisa que, às vezes, tem lado espiritual. É psíquico, pode ser. É algum tipo de esquizofrenia, talvez seja daquelas pessoas, mas se a esquizofrenia dela se resolveu dentro de um terreiro, por que não?
não é? Então, gente, o respeito é acima de tudo, né? Sim, Respeito pelos médicos, o que é dos médicos, respeito pelo espiritual, o que é do espiritual. Um não se mete no outro, tá tudo certo. É isso. Mas tinha uma coisa incrível. Ela pegava o manacá é um chacoalhinho, para quem não conhece, não sei como é que você chama manacá mesmo? Maraca. Maraca. Eu chamava de manacá. Ali tinha mais de santeria do que de outra coisa. Aí ela batia assim com a mão direita, assim, os médiozinhos tudo bonitinho, lá incorporando, tal. E eu via que, eu vejo como eu estou vendo vocês também veem, a gente vê a entidade, a energia. De repente ela fazia assim, puf, virava o manacá, aí caía o médio aqui, caía o médio ali, só que era o mesmo espírito que eu via. Estava na direita, vinha para a esquerda, quer dizer, não tem direita e esquerda, né? Como é que funciona isso? Transitável. Então, quando eles aceitam, né, a exunização, que é o que a gente chama, eles só trabalham na esquerda. Eles não vêm para a direita. Eles podem trabalhar em conjunto. Né? A gente sempre fala que tem um vô quimbandeiro, tem um caboclo quimbandeiro, porque é um caboclo que traz junto dele uma legião de Exus que trabalham, né, onde eles precisam. Mas quando o Exu está na esquerda, quando ele é um Exu, ele não vem para a direita. Pelo menos na nossa doutrina, não. E eu cansei de ver isso nesse centro. E vinha mesmo, e era a mesma coisa. Ele mudava o jeito, aí vinha a assistência, dava o bonezinho, o chapéuzinho de boiadeiro, dava não sei o que, dava o cachimbo do voo, dava alguma coisa, mas continuava o mesmo, era o mesmo, né? Eu via que era o mesmo. Que era quase como uma... Eu brincava, falava, gente, isso é uma impressora. Isso é uma impressora espiritual. É o que chamar. Eles têm todas as pessoas, né? Tem. Aí como psicanalista, você vai... Eles se plasmam de várias maneiras, né? De várias do jeito que eles querem se A roupagem fluídica apresentar. dele, eles conseguem entrar como um preto velho numa gira de umbanda, eles podem como mentor num catecismo, como um espírito que vai intuir uma pessoa a falar em línguas numa igreja católica, numa igreja evangélica. Também, a carismática fala em línguas. Exato. Então. Por isso que eu falei que eu fui da carismática, eu sei que eu era do exército de Santo Antônio, e era muito lindo. Vixe. Era muito lindo. Exército Santo Antônio, não, mas eu já veio. já Você veio. fala que sou eu que sou esquerda. Eu fui e sou mariano, então nós estamos... Eu nunca deixei. Nunca deixei minha devoção. Eu acho que a minha devoção hoje é pelo feminino, né? É pelo sagrado feminino. Então não importa o nome que você dá a ela. Não. Se é Iemanjá, se é Nossa Senhora de Lourdes, se é Nossa Senhora de Fátima, se é Nossa Senhora Aparecida. Cai naquele negócio da energia que você estava falando. É energia. Então, hoje eu continuo como devoto mesmo, sou mariano mesmo, não abro mão disso, mas no sentido do feminino. De cultuar o feminino. Já não mais com aquele peso, né, dogmático da Igreja Católica. Sim. E é isso que a gente faz porque a história engraçada a Morada do Sagrado tem esse nome por conta disso, né? Porque o Sérgio falava assim, templo de Umbanda. Eu falava, mas não é só Umbanda. Não é só Umbanda. Porque eu já tinha me formado como sacerdotisa das deusas, né? Nesse culto, nessa busca do tem feminino. Isso também. Você tem um sacerdócio também ligado às deusas. Às deusas. E aí a doutora Laura veio e falou que ia chamar Morada do Sagrado, porque ia abranger tudo que é sagrado no universo. E quando a gente faz esse culto que você estava falando, né, do sagrado feminino, a gente faz. Uma vez a gente vai cultuar Oxum, a outra vez nós vamos cultuar Nossa Senhora de Fátima, a outra vez nós vamos cultuar Hécate. Então é o culto à energia feminina. Afrodite, Lilith, Deméter e todas as deusas Iabás e forças femininas que tem como conexão do feminino mesmo, né? Do sagrado, de tudo que emana de energia sagrada do feminino. Então, isso é um ponto. Afrodite, eu tenho uma ligação muito forte com a forma do feminino da Afrodite. A forma mais... É um amor mais universalista, eu acho. Sim, é o todo. Eu sinto, é o todo. Uhum. Então, quando eu sinto muita presença dela, eu sinto muito o cheiro de flor. Sim. De rosas. E é aquele cheiro mais adocicado, né? Aquele cheiro bem adocicado. Então é muito forte. É isso mesmo. É muito forte. A Afrodite vem nessa linha daquele adocicado do pêssego, né? Do doce, da maçã, do caramelo, exatamente, das flores. Eu sinto muito essa força. Agora, dê o nome que você quiser. Não precisa ser Afrodite. Sim. Dê o nome que você quiser, não é? Não é a mesma coisa.
Né? Eu vejo diferenças. Não. Afrodite não é a mesma que o Oxum, por exemplo. Não é essa a questão. A questão é que a pessoa só pode nominar o que ela entende. E a natureza, o fluxo da natureza, querido, ela não importa com essa questão de nome. Ela não importa. Se você chamar o Oxum de Iemanjá, está tudo bem para ela. Nós não podemos humanizar a natureza. Tem que colocar a questão da humanização. A gente precisa personificar uma coisa para entender. A consciência humana, ela precisa personificar, ela precisa rotular para se conectar. Mas quando a gente transcende isso e pensa em energia, então você tem uma energia de amor que se chama Oxum, Afrodite, Amaterasu, Maria. Tá? É a energia do amor. É a energia do amor. Agora, quando você cultua, quando você agora vai para um passo de cultuar, aí você precisa, você precisa colocar nas caixinhas, porque às vezes o culto que você faz não serve para uma não é entidade. Não é adequado, inclusive não é adequado para o inconsciente coletivo que gira uma energia em torno dela. Porque essa egrégora está montada e firmada na nossa esfera planetária. E se a gente achar que isso é mentira, o verbo como criação, eu digo, e aquilo se transforma em verdade, então deixa de existir. Sim. Então, é o que eu costumo dizer, que mesmo que aquilo que nós cultuamos, se não fosse verdade, só por ser dito tantas milhões de vezes, ser cultuado tantos milhões de vezes, bilhões de vezes, em tantos séculos e milênios, seria verdade. Você cocria as coisas do universo. Cocriação. É cocriação. E aí começa uma massa a cocriar, a emanar, a trabalhar em cima daquela força. Então, vai chegar uma hora e vai falar assim, essa caneca é sagrada. Então, vai começar um monte de gente colocar, essa caneca faz um milagre, essa caneca é sagrada. Então, começa uma movimentação energética, uma abertura de portal aqui, que vai chegar uma hora e falar, realmente, essa caneca é sagrada. Então, quando a gente vê essa ligação, né, e essa separação, como se a gente fizesse um fluxograma. Então, a gente tem a energia do amor aqui vibrando, né? E aí a humanidade começa a separar isso e colocar isso em subcaixas, onde a gente consegue acessar uma energia de Afrodite, uma energia de Oxum, uma energia de Maria, que estão ligadas à energia do amor, só que são personificações da humanidade para acessar de alguma outra maneira essa energia primordial. O que uma vai acessar pela oração, a outra vai acessar por uma relação íntima. Sim. Uma oferenda. Uma vela. Então, pronto, uma vela. Um banho de erva, tudo. Não importa. É por isso que o sacrifício vem de sacro ofício. Toda vez que você acende uma vela, é um sacro ofício. Toda vez que você faz uma comida para um santo, é um sacro ofício. É daí que vem o sacrifício. O que agora tem a barbárie de outros sacro ofícios, que é uma outra história, que vem o nome sacrifício. Então a gente precisa entender, né, cada coisa no seu tempo, no seu contexto. O contexto histórico tem que vir junto de qualquer coisa. Claro que uma pessoa que estuda espiritualidade sabe diferenciar uma coisa da outra e não vai misturar nunca. Mas aquela pessoa que de repente pega uma imagenzinha de Afrodite e vai cultuar como Nossa Senhora de Fátima, tudo bem. Ela vai botar ali uma manta ali, uma coisa acabou, né? Então é isso. Não é uma questão de verdade ou mentira, do que é melhor ou que é pior. É questão da diferença de cada um. Questão de caminho de cada um. E o mais bonito disso é que quando a pessoa começa a se interessar e a se aproximar disso, o horizonte se abre. Aí ela vai entendendo o que é essa energia, o que é essa e como ela vai cultuar. Isso é maravilhoso. A verdade é o que nos faz bem, né? Sim. Porque a mentira nunca vai fazer bem pra gente, né? Não. Acho que a verdade tem que ser sempre. Nós falávamos sobre formato. Eu tive uma experiência muito forte no Ilê de Candomblé, há muitos anos atrás. Eu estava passando pelo Ilê. E eu vi alguma coisa do tamanho de um galpão, totalmente disforme, e aquilo andava como se fosse uma lesma gigante. E eu fiquei horrorizado com aquilo, né? Falei, gente, o que eu estou vendo? Aí eu cheguei pro Pai de Santos,
o nome dele era Luiz, Jalufô, que Deus o tenha lá, que Oxalá o tenha, que o Lorum o tenha, seja lá o que for que ele acreditasse. E eu falei assim, olha, eu vi isso. Ele deu uma risadinha, eu falei, já vi. Eu falei assim, é o Exu, né? Ele falou, não, querido, se fosse o Exu, você não ia dar conta de ver o fim dele. O que você viu foi o Exu Mirim dos pequenos. E era uma coisa imensa. Como é que um corpo suporta Nossa, tanta energia? Eu acho que a gente, na Umbanda, é mais fácil de explicar o suporte que o corpo dá do que para um candomblé. Por isso que se faz camarinha, por isso que se faz a saída de santo. Porque você precisa preparar o seu corpo para o orixá. Você está nascendo de novo e você está recebendo uma energia que é praticamente... No candomblé isso é primordial. puro. Exato. É primordial. Primordial. Na Umbanda a gente já não tem uma incorporação de orixá. Então pra gente essa preparação que se dá pelo desenvolvimento mediúnico, dentro das casas que tem desenvolvimento mediúnico, então a gente tem toda uma preparação teórica e prática, é mais tranquilo. Mas às vezes, muitas vezes, quando o trabalho necessita, o corpo sente. Nossa. Porque é uma coisa que, assim, a gente abriu a gira, chamou Xangô, chamou Yansan, pra mim já poderia parar a gira aí e ir embora. Porque o que a gente trabalha em dois pontos que a gente canta é um absurdo. É uma doação de energia e a recepção dessa energia, mesmo que não primordial, ela é muito... A gente consegue sentir muito, né? Muito forte. A maneira que eu creio no amor de Deus, no amor do sagrado, no amor da divindade, o amor puro do Criador, eu não creio que fique sobre a terra espírito para atazanar ninguém, porque seria uma forma de Deus não ser Deus, porque Deus é Pai e não abandona nenhum dos filhos dele. E não creio também que alguém evolua no mundo espiritual, porque se pudesse encarnar seria uma desnecessidade, seria uma sacanagem terrível. Era como se você pudesse ter uma aula de 1 hora, se fosse ter uma aula de 1 século, seria uma sacanagem terrível. Então nós temos aí uma questão, por exemplo, no candomblé se fala muito sobre, lá não se fala em morto voltando, de jeito nenhum. Então, por exemplo, na Umbanda nós já temos aquelas questões. Eu tive uma experiência, criança, de passar dentro, de descer por um pomar, uma fazenda que meus pais tinham no interior de São Paulo, uma fazenda antiga daquelas, da época da escravidão, aquela coisa toda. Eu era criança, não tinha noção do que era, e eu passava todos os dias, perdia a noção, eu passava no meio de 2 bancos e tinham os vovôs sentados dos 2 lados. E eu olhava com tanto amor para eles, e era recíproco, tá? Eles me amavam também. Eu dava a mão para uma irmã, uma prima, uma amiguinha, não sei, e passava por eles. Eu vivenciei isso 1 milhão de vezes. Aí entra uma questão na minha cabeça. O que é plasmado? O que é espírito de desencarnado que realmente volta? E o que é só energia? Por exemplo, você tem a questão do Balé das Almas, né? Você está no Balé das Almas, não é isso? Uhum. Tá. Balé das Almas é Balé das Almas mesmo. Né? Cruzeiro do Cemitério. Tá, Cruzeiro do Cemitério. Aí a gente até tem um nome que a gente dá para isso, não vou falar aqui, porque eu acho que não é o momento, mas existe um nome para isso. Como é que você separa isso? O que é uma coisa plasmada para você? O que é uma holografia espiritual para você? Isso. E o que é espírito? Porque é muito complicado. Para mim, para você, ok? A gente tem uma vida uma vivência, nisso. Tá? Os seres também, que vêm de outras dimensões, que a gente vê, que são tão físicos quanto eu, você, ele, o menino. Agora, gente, como separar isso? Como é que você explica isso pro filho de vocês lá, pros seus filhos? É uma questão que a gente sempre pega nos desenvolvimentos, né? Porque eles têm muito assim, mas é porque a gente tá na linha de preto velho, então todos os guias que vão vir são negros e são velhos. E aí a gente tem que, de acordo com a nossa, né, com a nossa Umbanda, por exemplo, vamos pegar de exemplo a linha de preto velho. Então, é um arquétipo formado
para trabalhar naquela linha o amor, a humildade, a paciência, a resiliência, tudo isso. Então, é formado essa linha na Umbanda através da força do que teve de evolução dos escravos que foram trazidos, amarrados, né, vieram para o Brasil. Então, a gente tem esse arquétipo sendo formado. Então, essa linha tem, sim, espíritos que foram negros, que morreram velhos e que hoje têm essa, né, de vir como eles foram na última vida. Plasmam dessa forma. Só que tem espíritos, por exemplo, que, não sei, foi um médico. Mas de acordo com a evolução espiritual dele, depois que ele desencarnou, ele consegue se adequar a essa linha, a esse desenvolvimento, a esse trabalho de preto velho. Então, se ele vai vir dentro da Umbanda, né, pro médium acreditar, para ele ser aceito dentro do terreiro, tudo isso, ele vai se plasmar como? Ele vai se plasmar como um preto velho. Mas, na real, ele nunca foi um negro, ele nunca foi velho, ele era um médico que morreu novo, mas a evolução, o trabalho, o caminhar espiritual dele se enquadra dentro dessa, né, se enquadra a gente colocando em caixas de novo, mas dentro dessa linha de trabalho na Umbanda. E ele se plasma, eu tenho muita experiência dessa com o Tranca, por exemplo, dele se mostrar como é e dele se plasmar de um jeito diferente quando a gente está em desenvolvimento, em trabalho. Quando ele aparece em casa, que ele quer dar bronca no Sérgio, ele adora dar bronca no meu mais velho, no Theo também, ele se mostra ele, né? Como ele desencarnou, como homem lindo e tal. Mas quando ele tá no terreiro, trabalhando, ele parece uma carranca. Quem olha ele tem medo. Fala, eu nunca vi um Exu tão feio na minha vida. E aí, por quê? Ele fala que a filha dele tem cara de idiota e ele não pode ir pro inferno com cara de menininha. E quem vem passar e chega e se me vê, não leva a sério o trabalho que ele faz. Então, dentro da gira, ele tem que se plasmar e se mostrar o mais feio possível para ele conseguir tanto o respeito ali dentro, quanto lá no inferno, onde ele vai trabalhar, descer, fazer transporte, lidar com os demônios do jeito que ele gosta. Então, eu acho que eles têm essa roupagem fluídica da última encarnação, mas eles também têm essa de se plasmar de uma maneira diferente quando necessita, livre, né? E tem a holografia. E a holografia que eu trabalho, que é com a doutora Laura, né? Que é uma arcturiana, e aí quando ela se mostra, se faz, é holografia, que ela aparece. Não é uma incorporação, é um acoplamento. É um acoplamento. Existe porque a gente não pode esquecer do amor, das coisas que Deus é capaz de fazer por nós, né? Quando o espírito desencarna, a gente sabe que a solidão é muito grande. Então, do jeitinho que a gente fica aqui junto aos nossos, eles também ficam junto a nós de uma forma holográfica, para eles não sofrerem tanto a separação, porque poderia ser uma loucura, né? Eu acredito em reencarnação sucessiva. Você fecha os olhos aqui, abre aqui. Só que como o tempo é uma invenção nossa, quanto tempo é esse abrir e fechar aqui? Né? Quanto tempo é? Então, até que ele entenda o que está acontecendo, essas imagens holográficas acompanham. Então, eu acho isso uma coisa incrível. Nós vamos voltar a falar sobre isso agorinha, porque eu quero falar sobre essa questão dos extraterrestres e tal, e da espiritualidade, até que ponto é uma coisa, até que ponto é outra. Mas você sabe que é tão engraçado que quando eu era criança, eu escutei um ponto do Seu Tranca, né? Aí minha mãe ia cantar para mim à noite para dormir aquelas músicas. Eu falei, mãe, por que você não canta aquela do Tranca? Ela, qual? Seu Tranca Rua, que é dono. Ela olhou pra minha cara assim e falou, você ouviu isso? Eu falei, minha tia. Ela falou, vou pegar a sua tia. E você sabe que toda noite eu cantava para mim, Tranca Rua, poder dormir. Então, a maldade está
nos olhos E no coração. e no coração do outro. Que para mim estava falando uma coisa linda, e é uma coisa linda, porque está falando de um ser que não está aí para atrapalhar a vida de ninguém, né? Mas né? Você vê como é que são as coisas. A gente tem essa pureza, né? O tempo que vai limpando, né? Sim. Que vai limpando, vai sujando. Que vai sujando, Que vai sujando. Eu falo sobre isso num livro que eu estou lançando agora, eu falo sobre isso, que a gente nasce com o rio limpinho, né? Mas a gente vai emporcalhando, igual o Tietê, né? vai. Não, Daqui a pouco tá o próprio Tietê. A gente nasce com HD zerado. Zerado. Aí a gente vai colocando ali na lixeira e vai embora. E Aí vai só enchendo. enchendo. Depois reclama quando entulha tudo, né? Aí adoece, fica mal, reclama. Você falou dessa pureza de você pequenininho cantar ao ponto de Exu. Eu tenho a Eva, que é a mais nova, ela tem 2 anos e meio. Depois eu aprendi outro, eram vários. E aí, eu fazendo comida, e quando a gente vai ter gira namorada, todas as crianças vão, os filhos, e eles ficam lá, tem o espaço deles e tal. E aí, eu fazendo comida, e eu comecei, foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Eu olho pra trás, porque eu senti uma presença atrás de mim, eu olhei pra trás, ela estava abaixada, com a mãozinha assim, abaixou a cabeça aí. Eu deixei Exu Caveira tomando conta da cancela. Eu falei, isso mesmo, filha. Isso mesmo. E ela ajoelhada, Isso com que abaixada idade? assim, Isso com ó. que idade? 2 anos e meio. E o mais velho também cantava o sino da igrejinha na escola. Na Mas é escola. bom demais. O sino da igrejinha é bom demais. Eu achava maravilhoso cantar o sino da igrejinha. A professora veio perguntar pra mim uma vez. Que música era essa? Uma música Que tão é o- bonitinha que fala o sino da igrejinha. Aí eu falei, A gente não explica, né, pra tia, né? Porque às vezes a tia não vai entender. então, a tia não vai compreendendo, mas na escola... Gente, é isso. Eu acho que o principal desse bate-papo nosso, né? Você que está chegando agora, de repente, já está pegando o boi andando, né? O bonde andando. A gente está falando exatamente disso, da espiritualidade, das formas como elas se apresentam, né? Para a gente desmistificar um pouco essa questão. A maldade está no coração de quem vê, né? Existe só uma força nesse mundo. E essa força, ela tem que tem que trabalhar com forças menores para que ela assimile essa força e vire de fato uma força só, porque só vai ter luz, né? Onde existiam as trevas, que ele vai entrando e vai rasgando. Então, tudo que nós entendemos nesse mundo, nesse universo, nos universos paralelos, outras dimensões paralelas, alternativas, tudo é uma coisa só, gente. É essa luz, esse Deus, esse Criador. Agora, as nuances que vêm em volta são sombras que vão se transformando em luz. E está todo mundo buscando a luz. Então, parar de bobagem, né? É lógico. Parar de julgamento. Parar de julgar, né? exatamente. Não precisa. É acreditar no todo. Se Acreditar você no se todo. conecta a Deus indo na igreja evangélica, que bom, ótimo. que Se bom. você vai no budismo, que ótimo. Contanto que você busque uma evolução, que você busque um maior e uma razão na sua E vida, que você não enche o saco dos outros. pronto. Sabe o que me perturba às vezes em relação aos irmãos evangélicos e católicos? O que me perturba às vezes é o seguinte: os espíritas não fazem isso, mas os irmãos católicos e evangélicos são mestres. É quando a gente é procurado para aquilo que a gente não compactua. Sim. Porque existem as coisas que a gente não compactua. Não me venha com conversas de maldade. A pessoa nunca me viu. Ela me viu um dia falando sobre qualquer coisa, ela acha que eu faço trabalho. Falo, gente, você estudou o que eu faço, você viu que eu sou uma pessoa, que eu tenho formação, que eu tenho um pé na ciência, um pé na espiritualidade. Você não está misturando as coisas. Não foi uma outra pessoa que você viu falando e que faz trabalho, né? Então, quem é que me procura para isso, né? E aí, a pessoa sabe o que acontece, né? A pessoa sabe que quem trabalha comigo há mais tempo sabe. Sai a pontapé do meu consultório. Eu não tolero, eu boto para correr e falo, olha, sai daqui, vai embora, vai procurar a tua turma, porque aqui você está no lugar errado. É isso né? mesmo. Eu não tolero. Maldade eu não tolero, porque é o seguinte, eu sei que aquela pessoa está desesperada, mas ela fala tanto em capeta, ela fala tanto em demônio que ela acredita. Sim, é aquilo que a Só gente pra falou falar da uma caneca. coisa, a gente não acredita em demônio. Na Pois Umbanda é, não tem não diabo. tem diabo. Não, e nem no candomblé, e nem em nenhuma religião afro-brasileira, ou Nada. mesmo na África não se Essa energia acredita. não existe. Né? Capeta é uma coisa inventada pela igreja evangélica e diabo é uma coisa inventada pela igreja católica.
Não é disso, né? Existem coisas ainda piores do que esse capeta, do que esse diabo, existe. E ela está Existe. encarnada. E ela está encarnada, né? E elas estão isso encarnadas. Então existe coisa muito pior, existe muita maldade, existe muitas pseudo-religiões que pregam o próprio demônio. Sim. Fantasiado de nome de Deus. Mas prega o demônio, prega a separação, prega a perseguição, prega todas as coisas. Então vamos tirar. Quando a gente falar de doutrinas, de religiões, você sabe que eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade, mas enfim, vamos separar, botar nas caixinhas, porque tem respeitar o lugar de fala de cada um. Quando a gente falar sobre isso, nós estamos falando sobre luz. Luz, é isso mesmo. Luz. Luz. Né? As trevas não nos interessam. Elas existem para se transformar em luz. É isso mesmo. Se nós entendemos isso, esse preconceito vai para o chão. Sim. E é uma coisa que a gente recebe direto no Instagram. Tati, você faz amarração. Tati, não sei o que é amarração. Eu amarro sapato. Vocês podem olhar para mim que eu amarro tudo. Eu sei fazer um macramê numa amarração Nossa, maravilhosa. Essa amarração eu sei trançar rede também. Se vocês quiserem, também amarro. Cabelo, fazer trança embutida, esse tipo de amarração faz eu trabalho faço. para separar, faz trabalho. Nossa, Uma que vez gente a gente estava numa gira de boiadeiro e eu tenho um cangaceiro, é o único guia meu que é brabo. O resto é tudo paz e amor, mas o cangaceiro é brabo. E o cara foi pedir amarração pro cangaceiro. Mas saiu de lá. Aquilo que você quer amarrar já não é teu. Agora, aquilo que você... Nunca foi, na verdade. Nunca foi. Nunca foi, E aquilo que você quer separar, é isso que não vai ser seu mesmo. Né? Então, a gente sabe que existem coisas, existem sofrimento nessa área, né? Existem muitos sofrimentos porque tem aquelas energias de baixa vibração mesmo, que vai fazer o quê? Vai tirar o ânimo de outra pessoa viver. Sim. E quando você tira o ânimo de alguém viver, porque a pessoa permite também, né? Lógico. Porque não tem como você fazer nada se a pessoa não permitir. Exato. Aí essa pessoa vira o quê? Um tapete. Vira um enfeite na Vira um casa. fantoche. Vira um fantoche na casa, né? E você vai carregar esse empiastro Sim. pro resto da isso vida, mesmo. né? E vai ter aí uma história bem ruinzinha também, porque a pessoa se acusa. Vocês creem que nós determinamos os nossos castigos? É tudo sobre nós? Não é sobre a divindade, não é sobre ninguém? Vocês creem também que somos nós que criamos? E é o que eu sempre falo para principalmente na namorada, mas para quem conversa comigo, a principal defesa contra esse, estão mandando demanda, não sei, a principal defesa contra isso é o teu próprio pensamento. Se você vibrar na luz, ninguém entra. Manda farofa, se vier bem feito, eu como. Bate aqui, ó. Não, mas Manda que a gente 99% dos casos que passam com a gente, seja no canal, seja nas astralidades ou lá no namorada, é a pessoa que está se autoflagelando, se autopunindo, tudo. Então esse sofrimento nada mais é do que ela precisa despertar a consciência dela. Ela precisa liberar essas crenças limitantes, ela precisa tirar os muros que ela construiu e que ela tá lá dentro, assim, ela não vê. E aí ela vai jogar a culpa nos outros. Estão mandando demanda, estão mandando isso. Gente, não tem nada. Aí começa... A vela tá muito cara pra fazer demanda pros outros. Aí começa aquela história, pobre querendo derrubar pobre. Né? É pobre com inveja de pobre. Com inveja de pobre, vai querer quebrar pobre. E é aquela história, né? É aquela história de você chegar na porta de uma casa e tá cheio de vela colorida, farofa. Gente, olha... É aquela história, como a farofa se tiver boa, as velas são só tinta. Eu choro pra comprar vela. Você acha que eu vou gastar meu dinheiro com vela pros outros? Porque se você acreditar no que vai receber e a pessoa acreditar no que vai mandar, aí sim. Aí você tá com o canal aberto. Mas aí uma vela branca já é o inferno, né? Pronto. Com o poder que a pessoa tem, uma vela branca. Com fósforo. Não precisava nem dar Ou que nem vela. nosso pai que ensinou pra gente que o momento de evolução, de aprendizado de magia, ele falou assim, vocês vão criando como se fosse um quarto mágico, um quarto ritualístico, vocês cocriam isso no espiritual. Vai chegar uma hora que nem a vela você precisa acender. Exatamente. Você consegue, no mental, acessar esse teu quarto mágico, esse teu altar que tá no outro plano. É um sábio. Pronto. É um sábio, porque é sobre isso. É sobre isso. O Sérgio que fala muito isso pra mim. Ele falou assim, você não precisa falar. Você olha pra pessoa, você não gostou, você repele. Ele fala...
Tem um jeito de que você repele as pessoas energeticamente, assim, de não quero. Eu ensino exatamente isso, né? Eu explico para as pessoas, não gosto muito de me ensinar, eu explico para as pessoas exatamente isso. Se você faz uma proteção em torno de você e você crê, Pronto. acabou. O problema é quando você não crê e você deixa chegar coisas mais pesadas. Nós temos duas situações que eu acho que são interessantíssimas a gente puxar aqui, né? Primeiro é o seguinte, esses seres que vêm de outras dimensões são piores do que qualquer espírito que pudesse vir, são piores que qualquer coisa, são miasmas, são criaturas realmente bem complicadas. Níveis tipo Lovecraftianas, assim. Querido, olha, é o seguinte, por exemplo, você sabe que eu atendo muita gente, mais do que eu daria conta, na verdade, não sei como é que eu dou conta de tanta gente, mas enfim. A pessoa nunca chega sozinha. Não. Aí você firma que se for plasma, vai embora. Você firma mais um pouquinho, se for holograma, então, não fica mesmo. Quando não some, você fala, bom, espírito não é, então o que é isso? O miasma é um ser interdimensional. Como explicar para a pessoa que esses seres você não tem como tirar dela? É muito difícil. Com um galinho de arruda, seja lá do que for. Tanto é que a gente tem muito isso no terreiro, às vezes as entidades até mesmo nos atendimentos de cura, os vozinhos veem muito agora chips, implantes, conexões, né, multidimensionais que são aplicadas e acopladas no corpo. E aí os vozinhos falam, a gente não consegue tirar, vocês vão ter que ir lá com os doutores para eles realizarem a cirurgia. Só que isso para entrar na cabeça da pessoa, do ser humano, como assim um extraterrestre me colocou um chip, me tem um implante, né? Então a gente, nessa vivência de multidimensional, de extraterrestre, a gente conseguiu diferenciar muito essa questão dos que Mas vêm nós pulamos do miasma, nós pulamos direto para o extraterrestre. Que são coisas que eu coloco em caixinhas separadas, eu vou explicar o porquê. Porque esses seres, eles estão fazendo e andando para nós no sentido de que pito você toca e que você faz da tua vida. É o seguinte, se você tem luz, ele vem buscar luz. Sim. Adora a luz, né? São os angelicais. E tem o outro. O outro não gosta de luz de jeito nenhum. Ele gosta do seu sofrimento, da sua tristeza. Ele gosta disso. Então, quando você vai lidar com essas criaturas, aí nem o médico, nem o pai de santo, nem a mãe de santo, nem a curandeira, nem ninguém. Por quê? Porque como é que você vai lidar espiritualmente com uma coisa que é física? E como é que você vai lidar com uma coisa física que você não consegue ver e não consegue pegar? Não é coisificada. Esse que eu acho que é o mais difícil. O que a nossa vivência tem mostrado? Que o miasma, como você falou, então você tem um acoplamento de um miasma, você tem no teu campo áurico, você tem o acoplamento do miasma ali. Miasma nada mais é do que uma mancha que suga a sua energia, que te deixa triste, depressivo, ansioso. Então ela vai trabalhando e a pessoa, cada vez que ela vai ficando mais depressiva, ela vai juntando mais miasma. Então todo mundo tá vendo ali, tem uma fonte ali, vamos ali. Pum, ele vai, e o miasma vai em outro, vem outra energia, vai juntando. Ele fica tão denso que a gente chama de chip, de implante. Ele vai se densificando no seu campo áurico. Geralmente isso tá na coluna cervical, tá na bacia, no osso. São onde passa a maioria da nossa energia, né? Então, esse chip, na verdade não é um chip que a gente conhece como eletrônico e tal, mas é um equipamento densificado que só o pessoal que vem de multidimensão também Sim. consegue trabalhar. Que aí é o tratamento dos doutores. É o tratamento apométrico, é o tratamento com seres multidimensionais. Eu elimino com desdobramento. Sim. São que os doutores fazem lá no consultório. Eu elimino com desdobramento. Desdobram os corpos, abrem os 7 corpos e aí eles atuam, porque os doutores lá são arcturianos, né?
Então aí eles atuam nesses corpos que estão São separados. arcturianos em que nível? Eles estão encarnados em outro plano e Eles se estão projetam. encarnados em Eles se outro projetam. plano, e se Eles pela projetam. bicorporiedade, eles E aí eles conseguem se trazer a conectam, consciência pra cá. Porque aí eles fazem, eu até falo que é a incorporação da doutora Laura, né? É totalmente diferente de um guia de Umbanda, porque ela não faz o acoplamento mediúnico como os guias que se ligam aos nossos chakras. É como se ela colocasse um plugzinho bem na base aqui, e aí, tuf! Tanto é que ela realmente me apaga. Eu não lembro de nada do processo, assim. Então, é uma Isso é coisa... especialista apagar a gente. Ela, Conheço tuf! bem essa história. Ela me apaga e aí ela trabalha, ela tem controle total, né? E aí, tanto é que antes dela chegar, ela fala, gente, tchau, estou indo embora porque a minha consciência... Eles fazem a gente dormir no bem bom, depois acorda pra pagar a conta. Então, aí eu acordo toda torta, com os dedos tudo travado. É isso mesmo. Acorda pra pagar a conta, Não, e agora paga a conta fica pra você. Cara em dinheiro e cara fisicamente. Olha. Porque Nossa. eu não sabia que eu tinha um ser desse. Não tinha nem ideia, não queria pra mim. E aí um dia a doutora Laura chegou, vem cá. Meteu a mão na minha cabeça. Mas não deu 2 segundos. Eu tava rodando e um enjoo. Falei, não quero. Ele segurou Voltei. nela e para, Parou, doutora, não quero. para, não consigo. E é bem difícil. Pra mim, é muito difícil, porque é muito diferente. A sensação, pra mim, na Umbanda, eu já tô acostumado, já sei como é que meu corpo responde às energias, eu já sei como é que é a incorporação de um guia, de um Exu, de um preto velho. Pra mim, tudo tranquilo. Agora, quando eu entrei nessa senda de ser multidimensional, e eu acho, uma intuição, nunca tive uma resposta, eu acho que o ser que se acopla em mim não é um arturiano. Ele é de uma outra natureza, ele é de uma outra... de um outro lugar. É porque arcturianos geralmente são mais suaves, né? São mais leves, né? Não são E tão assim, pesados, né? É uma equipe lá. Né? Então a doutora Laura deu cores para cada um deles. E só tem 2 cores que acontecem a mesma coisa comigo. A minha e de um outro filho de santo. Ele sente a mesma coisa que eu. Ai, amarelo. Não é igual a um, não é igual a outro, igual a dela. Não, é totalmente diferente. A gente passa muito mal. Né? De ânsia de vômito e não ter vontade de continuar, porque aquilo, né? É um mal-estar mesmo. E é bem difícil de segurar. Às vezes ela chama a gente, quando tem um trabalho muito complicado de se fazer, ela chama a gente fica lá 5, máximo 10 minutos e vai embora, vou embora. Porque eu não consigo, eu passo mal mesmo. Agora uma pergunta provocativa. Eu adoro fazer essas perguntinhas sacanas. Vocês já pararam para pensar, para analisar que talvez, só talvez, sejam todos, literalmente, extraterrestres? Mas isso é minha filosofia. Você não nos provocou. Eu falo que eu vou escrever um livro. Porque as crianças vão dormir e é o nosso tempo de ficar viajando, discutindo, filosofando, depois da gira, depois dos trabalhos, é aquele momento nosso. E uma vez eu falei pra ele, nossos guias de Umbanda são todos extraterrestres. Só que eles se plasmam como guias de Umbanda pra poder trabalhar aqui. Tanto é que a doutora, que a gente hoje fala, né, é arcturiana, quando eu comecei a receber ela se mostrava como uma médica do Kardec. Que era da linha de alemã, Dr. Fritz, ela Dr. vinha Bezerra falando de alemão, Menezes. ela estava muito brava, ela começava a falar em alemão e tal. E eu nunca nem sei falar oi em alemão. E ela blá, 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 e respondia. E ela conversou com uma alemã. E ela conversava com uma alemã, falou... Blá, 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 blá. Ok. Aí, uma vez ela veio na gira de guia-chefe. Aí eu falei, pai, mas ela é médica. Não, ela não pode ser sua guia-chefe, porque ela é kardecista, ela tem que ser uma linha de Umbanda e tal. Aí ela se mostrou como cigana. Então agora ela pode ser sua guia de coroa, porque ela é cigana, porque ela trabalha nele cigana. Aí quando a gente abriu a morada, ela falou, agora eu vou mostrar, agora é a casa de vocês, é o nosso chão, e agora eu vou mostrar como realmente eu sou. E aí me aparece um ser de luz azul, parecendo um avatar na minha frente, e eu olhei aquilo, eu corri pra dentro, morrendo de medo. Pelo amor de Deus, tô ficando louca. Eu falei pra ele, tô ficando louca, porque eu não estudei isso, eu não sei o que é isso, e eu falei pra ele, procura, é um ser assim, assim, assado. Aí ele falou assim, é assim? Aí eu falei, é.
Ele falou, doutora, é uma arquituriana. Ela veio. Aí ela começou a falar que ela vem de arquitúrio, que não E sei como o quê, eu, não sei o racional, quê. tenho o meu viés de confirmação, tem que ter, senão pra mim não entra na cabeça. Não acredito. Médiuns videntes diferentes falaram a mesma coisa pra gente. Porque a gente ficou com isso pra gente. A gente não vamos abriu. abrir. A gente abre De medo. agora. A gente... Olha, gente. Já de ser tido como louco, né? Aliás, somos todos meio esquizofrênicos, sim, né? todo médium tem essa Nós somos meio esquizofrênicos porque não tem jeito, tem que ter algum nível de esquizofrenia. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu ando na rua assim, me dá licença, deixa eu passar aqui e tal. Né? E alguém olha pra gente, o que você tá vendo? Você não tá vendo? Não, então, eu sou maluco. Então, desde sempre, né? Então, a gente é assim, por exemplo, você chega pra mim, o normal seria a gente conversar sobre futebol, sobre qualquer outra coisa e tal. E a gente fala, não, porque tem uma pessoa assim fazendo isso. Você fala, não, realmente tem uma pessoa assim. Faz uma conexão que quem tá vendo de fora fala, são dois malucos. Sim. Papo de louco. Né? Agora, a coisa mais engraçada, quando você passou por esse aparelho hoje, está gravado, né? Quando for liberada todas as gravações, que é um respeito que eu tenho por vocês e pelo público, né? Por quem está nos assistindo, os pontos convergem tudo para um lugar só. Todos. Tem uma figura que aparece para todo mundo quase, que é uma figura translúcida, branca, que chega a ser translúcida. Ela é só luz. Ela é como se fosse feita de neve. E ela praticamente aparece para todo Quem mundo. você vê assim? Quem se apresenta assim em casa? A doutora Laura. A doutora. Ela vem, até os lábios são brancos, tudo, o olho é branco, tudo branco. O olho é o azul que chega a ficar branco. A doutora. Durante a pandemia, ela estava quase todos os dias no nosso quarto. Eu falava pra ela, vai dormir que a doutora Laura tá esperando você dormir. Ela dormia, a doutora pegava ela e... Como é que namora com a doutora Laura? Não namorava. Mas eu prefiro a doutora Laura que o tranca. Pelo amor de Deus. Porque o tranca às vezes aparece também. Mas o seu tranca pelo menos não vai se importar. Não. Ele vai achar legal. Ele vai achar que tá tudo certo. Mas seu tranca tá tudo certo. A primeira vez, porque eu sou vidente, eu consigo enxergar. E quando a gente começou o nosso caminho na Umbanda, e ela incorporou a avó, a dona Antônia ficava no pé da nossa cama. E me assustava demais isso. Ela não acordar com alguém no pé da cama? E uma Eu dou a velhinha sapatada, ainda. eu dou a sapatada, eu taco o sapato, eu perco pegar. Chega, não precisa não. Mas durante a pandemia foi feio. Era quase todo dia. Eu tava cuidando, né? Eu tava cuidando, Ela tava, Gente, e ela... Não, eu ia pra trabalhar. Eu brinco muito porque como eu tenho muitos irmãos na Umbanda, muita gente amada na Umbanda como vocês, então a gente brinca, mas é com carinho e com respeito, Sim. viu? Sim, É lógico. sempre com muito respeito. Aqui todos vocês sabem do respeito que eu tenho por todas as doutrinas, mas é porque realmente a gente que vive esse mundo, a gente é invadido às vezes nos momentos piores, né? Você tá no banheiro, aparece alguém. Olha, Você fala, dá licença, né? Olha, não dá, né? Agora não, Olha, eu gente. te amo, mas não dá. Te amo, mas a Deus, né? Se você não acredita nisso, que pena. Que pena. Mas se você tá passando por isso, ó, a gente mora aqui. Tá tudo certo. A gente tá tudo conhece certo. isso. A gente conhece a história, né? É aquela história, você tá ali num bem bom ali, fazendo o churrasquinho final de semana, né? Nem que seja de legumes, como eu gosto de fazer, mas tá ali fazendo. De repente chega aquela criatura, olha pra você, se olha assim e fala assim, acabou, né? Acabou o churrasco, acabou tudo. Churrasco, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque, sabe, então, é uma coisa assim do dia a dia. A gente tem dificuldade, ainda bem que vocês estão na mesma sintonia, né? Agora, às vezes perguntam, por que você não casa, não teve filhos? Eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa, quem vive o que eu vivo não pode ter esse tipo de família. Não cabe. Não cabe. Vocês têm filhos, porque vocês dois tocam o mesmo pito. Sim, né? sim. Agora, se um de vocês não fosse de dentro da Umbanda, Nossa, era seria muito impossível. difícil. E quando a gente foi abrir o terreiro, foi uma coisa que o nosso Pai de Santo falou. Ele falou assim, o que mais une e mais faz vocês crescerem é porque os dois estão no mesmo caminhar. Sim. E ele falou assim, a base do terreiro de vocês é o amor de vocês dois. Sim. Então é isso que impulsiona, porque vocês vivem isso, né? Que Lembra não é que o pai fácil. falou que Mas foi assim, a gente tem que confiar na espiritualidade e eles não erram, né? Porque colocou um ser super racional do conhecimento
da leitura para um ser super prático que não quer ler, que não quer atrapalhar o que a prática pode trazer de informação. Sou eu e o Né? Sérgio. Então ela é a prática, ela é o joelho no chão, ela, vamos deixar fluir, vamos ver o que eles falam. Eu não, eu tenho que ter o viés de confirmação, eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso isso e aquilo. A gente estava numa discussão hoje sobre tarô. É sobre né? o oráculo. Eu falando assim, a simbologia do tarô para mim é muito importante. Para ela já não. Só o fato da carta estar ali, ela já abre o portal dela. Eu vejo o tarô até de costa. É isso. Um dia eu estava no Paranormal Experience, aí a menina falou assim, você trazer o tarô para fazer as leituras, se você não trouxe. Eu falei, mas eu não preciso. Você quer que eu faça? Você quer que eu faça por visão psíquica? Quero. Atendi umas 30, 40 pessoas no ar. E é aquela história, você está falando ali, a pessoa está ali, ela está escrevendo. É isso mesmo, ou não é, né? Então, porque a gente sabe o que está fazendo, a gente confia no que está fazendo. Porque se você não confiar, não tem tarô, não tem carta, não tem nada. É isso. Meu pai espiritual, vamos colocar assim, o meu grande mentor, ele fala até hoje, né, um dos meus grandes mentores, que se você pegar 10 folhas e jogar para cima, ela te responde. Responde. Até porque o oráculo é seu. Eu tava tentando Então, Você que dá a ordem, você que dá ordem. Né? E aí era essa a discussão, porque ele falava assim. Aí eu falei, mas me dá um norte. Quando você está fazendo a leitura, você vai mais pelo simbolismo ou você vai mais pelo portal de abrir a tua intuição e deixar aquilo canalizar e falar? Aí eu vejo mais o simbolismo. Eu falei, então é diferente do jeito que eu faço. Porque eu abro a mesa e falo... Eu sou psicanalista. Vamos. Claro que eu gosto dos arquétipos do tarô. Claro que eu gosto da visão arquetípica. Isso a psicologia traz, né, na base. Jung. Né? Jung, totalmente. Aí o que acontece? Quando eu ensino o tarô, quando eu dou curso de tarô, eu sempre falo para as pessoas, olha, eu vou te ensinar, ou te lembrar, como eu prefiro, sobre os arquétipos. Agora, o grande pulo do gato está na vivência dos arquétipos. Sim. Porque na vivência dos arquétipos, a pessoa vai ver da forma que eu vejo. Eu vejo o arquétipo como eu vejo vocês aqui. Eu vejo eles vivos. Sabe aquelas cartinhas do Harry Potter? Que ele vê as figuras, tudo movimentando? Sim. Até lançaram uns porta-retratos assim no Brasil também, né? Que fica o videozinho. Era aquilo. Eu vejo como se fosse uma fotografia do Harry Potter. Eu vejo tudo acontecendo ali em tempo real. Então, a imperatriz pode significar uma coisa para você e significar outra para você. Depende de como ela está. Eu vejo a imperatriz, por exemplo, olhando meio de canto de olho, eu sei o que ela está dizendo, olha, tá? Eu sou poderosa, mas nem tanto assim não, tá? Eu tô com inveja. A gente até usou o Imperatriz hoje como exemplo. A gente tá vindo pra cá falando sobre isso. A minha sintonia. Eu falei assim, eu tô aí com inveja. Né? Então, eu olho pra pessoa, a pessoa fala assim, é imperatriz. Eu falo, só que você não é essa imperatriz. Você não é a grande mãe, a grande, né? A fodona. Não. Você é uma chata. Você tá mais para uma sacerdotisa, né? Você tá mais para invejosa. Tá mais para uma falciana do que uma imperatriz linda, maravilhosa. Então, cada carta, ela tem 1000 interpretações. Sim. Então, como que você vai se atentar só à explicação lógica dela? Ela não tem lógica. Não, senão seria uma leitura fria, né? A leitura fria, a leitura sem ele nem beira, sem começo, sem fim. Sim. É o que eu tento conversar com as pessoas, gente. Vamos entrar em oráculos, agora que os dois são oraculistas, né? Nós temos ainda um tempinho, né? Nós temos um tempinho bom ainda. Vamos conversar sobre os oráculos. Você tem mão de búzios, né? Tem. Mão de búzios. Você joga com búzios? Eu jogo búzios de Exu. De Exu, as quatro contas. Isso. Tá. Como é o seu processo de visão? Você, com 4 contas, com 4 búzios, você não tem muito onde correr. Não. Sim ou não? Você é sim ou não? Sim ou não. Sim ou não? Uhum. Tá. E o talvez também, né? Tem o talvez. Tem o sim por hora, não por hora, talvez, mas o grosso é o sim ou não. Porque se fechar também o sim, você tem que chamar teu pai, né? Uhum.
Deus me livre, né? Os 4 virados uma vez do jeito virado só. fechado? Fechado, você tem que chamar teu pai. Fechou a casa, trancou a casa. Vou viajar, sai os 4 fechados, fica em casa. Fica não em sai, casa. por enquanto não sai. Você vai ter que dar comida pra peneira, Sim, aquele peteco, sim. né? Uhum. É aquele peteco. E até porque funcionou, né? Vou ter que fazer um trabalho pra Xumarabô, no cemitério. Beleza. Jogou, funcionou. Saiu aqui, tá tudo certo. Senão vai ter que refazer, vai ter que ir em outro lugar. Mas esse é o processo. É o sim ou não, ou sim por hora, não por hora. Pra você funciona também porque é matemático, né? Eu acho que quando me deram a mão de Búzios, né? Quando eu descobri, eu tô te provocando. pra mim é muito provocativo. Eu tô te provocando, porque eu acho interessantíssimo. Eu olho pra você, né, eu vejo de repente um Ogan, alguma pessoa mais ligada, né, a outras coisas. Então de repente você tá no jogo e vira um rolo. Isso é o Ogan que é pai, que é muita coisa em você. É uma volta pro feminino, que a intuição é muita coisa junto. Sabe o que é? Eu tenho um Babaigum que me segue, que me acompanha. Então ele tá trazendo muita coisa ancestral e lidar com isso, uma pessoa racional, lidar com o Babaigum é muito difícil. Porque você tem, ainda mais trabalhando só com as 4 contas. Sim. Se você tivesse com a peneira toda... Então, e aí eu tô nesse estudo. Aí eu tô nessa... Porque esses aí são os negativos, né? Sim. Uhum. É outra história. São os odus. São os odus, é outra história. O outro baracubaco aí. Mas, então, e esse tá sendo um desafio muito grande porque eu não tenho simbolismo nenhum ali. Eu não tenho um carro, eu não tenho uma sacerdotisa, eu não tenho um louco, eu não tenho nada ali, eu não tenho uma runa que vai me mostrar alguma coisa. Pô, mas ele te responde com um número, pô. Sim. Responde na lata. É na lata. É. E foi um grande desafio pra mim. Ele precisa de tapa na cara pra acreditar. Tanto que toda a preparação até o jogo em si, até eu começar a jogar, e eu não jogo pras pessoas, eu jogo pra mim. Foi uma preparação e por que você não joga pras pessoas? Porque ainda eu não me senti seguro. Quer dizer, quando você for jogar com a peneira toda, então você vai precisar. Você vai estar caindo os dentes, na próxima encarnação você começa. Não, mas isso é urgente pra você. O jogo, se você manter ele só pra você, você fica igual o padre no final da carreira, rezando missa sozinho. Não justifica. Tá na hora de começar, né? Tá. Porque eu vou te contar uma coisa. Eu, no meu oráculo, eu tenho uma parte do meu jogo, são 2 búzios. Eu jogo com 2. Então você também tem sim, não e talvez. É mais ou menos essa ordem. Depende do lado que cai, depende do como cai. No meu oráculo eu tenho também os 2 búzios, que é um jogo binário. Esse jogo foi passado para mim, assim... São muitas histórias, são outras histórias de muitos anos e tal. E é um dos oráculos dentro do oráculo quântico começar, que eu uso muito como confirmação. Né? Então, não importa se são 2, se são 3, se são 4, se são os 16, se são 20, não interessa. Né? O que interessa é que você precisa praticar, né, em relação aos outros. Porque senão não fica uma coisa meio egoísta, não? Olha, eu ia soltar uma besteira aqui, mas não posso. Eu deixo o egoísmo de lado por uma segurança. Uma segurança pra mim. Não sei. Você tá na corda bamba, em cima de uma gilete, você quer segurança de... Obrigada, Ivan. Eu vou pegar no pé dele. Vamos pegar, por favor. Porque já não basta. Eu vou nesse Ilê, vou brigar lá no Ilê. Eu falo pra ele, acredita. Mas dá vazão. É tipo assim, para de racionalizar. Quando você tá trabalhando com a espiritualidade, tem hora que você não pode racionalizar, pensar. Dá vazão, acredita, confia, ama aquilo com o seu todo. Que você vai ver que faz assim, ó. É por isso que tem aquela coisa do feminino tentando, exatamente. Do feminino. Tá na hora de ver isso aí. E a gente tem uma proximidade muito grande com o Ilê de Candomblé na Bahia. Né, a gente se fala todo dia e todo esse trabalho que a gente fez com esses búzios de Exu foi feito dentro do Candomblé lá na Bahia, né? E então é um passo de cada vez. Para mim, eu tô muito mais aberto do que eu era. Muito mais. Né? Mas é um processo. Olha,
Só que essa abertura foi depois de muita paulada de guia na cabeça dele, provando as coisas. Eu tinha uma amiga que não podia chegar na minha casa que ela incorporava. E me dava um trabalho. E ela queria marafa, ela queria cerveja, ela queria não sei o que, ela queria cigarro. Um dia eu perdi a paciência, enfiei a mão na orelha dela. Foi embora na hora. Não, o espírito sumiu. acabou. Eu falei, a prova é que ele vier, eu te arrebento. Acabou, nunca mais incorporou. Mas, Então, sabe, você tá precisando dar um tapa na orelha dele. Fala mas assim, eu tô, mas o meu tapa não adianta mais. Por isso que eu tô falando pra você, obrigada por esses petelecos, porque o meu tapa não tá mais porque funcionando. ele precisa antenar para essas coisas, porque tem uma coisa, querido, bênção negligenciada é bênção retomada. Aqui, pra... Você sabe que retoma, né? Você sabe que pega Sabe de volta. que volta, né? Não, pega de volta. Aham. é retirado. Né? E um dia você acorda e foi embora. Eu não tenho mais. Porque é energia que está circulando Você aí. precisa trabalhar essa energia. Né? Você precisa Bota essa energia, tenho movimentar. certeza. E assim, pra mim, que eu tinha muito medo de trabalhar com baralho cigano. Ah. Eu tinha, aí eu falava, ai, mas eu tenho que estudar. E eu nunca fui muito de conseguir sentar, estudar e tal. Aí um dia ele falou assim pra mim, chega, você vai começar a trabalhar. Aí me fez ver um monte de vídeo no YouTube. Eu falei, não vou. Aí um belo dia minha cigana falou, agora você vai. A partir de hoje você vai colocar lá no seu Instagram e você vai começar a ler. Beleza, dei as caras, fui lá e foi. E foi. Eu falei, eu acredito, tá aqui, vambora, vamos fazer. E eu falo pra ele, deixa. Hoje, se você me perguntar, né, o que você leu, que curso você fez? Eu fiz, lógico, um curso pra entender, pra ter um geral, mas aquilo ali que as cartas estão falando pra mim é da vazão, sabe? Do portal ali, vamos. Lê, fala. E eu falo pra ele, para de criar prova, para de querer o científico. Tem hora que a gente não precisa, não vai encontrar. Até o científico, às vezes, você vai dar de cara. A ciência vive se reformulando porque tudo é mutável. Então a gente não pode ter certeza de nada não, gente. Mas A deixa eu gente só tem que seguir. colocar por que eu Ele vai sou se tão defender. racista. Não adianta ele se defender que agora ele está no Eu me senti podcast acuado com o agora. Ivan Martins cercado. Ivan Martins do lado, a Tati do outro. E o Rafinha no meio, vamos deixar fugir. É isso mesmo. Eu tenho doutorado em ciência. Então eu sou um cara da prova, né? Eu sou químico, fiz doutorado em meio ambiente. Então eu sou o cara que precisa provar o que está fazendo. Então sempre foi isso. Que peninha de você, então. Eu também tenho. Eu sou engenheiro ambiental, com mestrado em energias renováveis na Unicamp. Eu também sou de exatas. Que eu vou te contar uma história. Você tá com um copo de fel numa mão e um copo de néctar dos deuses no outro. Para você tomar um, você tem que se livrar do outro. Só que você tá com as duas mãos grudadas. E você não sabe o que fazer com isso. Joga tudo fora. Joga o mel e o néctar, joga tudo fora e deixa esse copo bem lavadinho para ver se cai alguma coisa que presta aí dentro. Porque do jeito que tá, você não vai para lugar nenhum. Eu digo para você que eu tive que separar o Ivan enfiado na ciência, até o talo, inclusive em ciências humanas, né? Porque eu formei teologia, filosofia, tem uma história de vida aí, né? E para mim tudo é muito razão, né? E por outro lado, completamente emoção. Como é que eu olho para uma pessoa, um homem desse tamanho aqui, olho para ele e falo assim, olha, tem uma questão do feminino aí. Como é que você fala isso pro cabra, né? O cara fala assim, epa, peraí, Ivan Martins, o que você tá falando aí? Eu tô falando de uma energia, de um poder, de uma força, de uma luz interior, tô falando de uma coisa linda, mas você tem que ter embasamento e tem que acreditar no que você tá falando, senão você deixa passar. Sim. E o outro se perde. Tá? Então a gente tem, às vezes, isso serve, olha como é que é a questão do podcast, né? Quantas pessoas estão em casa agora, nos vendo, sei lá quando, se é aqui ao vivo, se é daqui 100 anos, não sei, né? E vão estar com a mesma questão. É aquele cara que fez psicologia, mas vai pra gira do terreiro de Umbanda. A gente tem, olha. Porque tá cheio. É aquele cara que faz psicanálise e se afunda até o talo na questão da espiritualidade desde que nasceu. Não é? Sim. Então, isso é uma coisa que vai bater. É o médico que incorpora e trabalha com um curandeiro. Que vai benzer. Que vai benzer. Então, gente, são tantas as variáveis, né? Que se a gente bobear, a gente não evolui. A gente não cresce.
Não é isso? Então a gente tem que saber o que é uma coisa, o que é outra. Sim. Isso é muito importante. Então hoje você coloca as cartas, alguma coisa, ou só as luzes? As cartas você coloca tranquilo. Sim, as cartas sim. Você atende? Sim. Ok. Qual o baralho que você trabalha? Hoje eu estou usando Rider-Waite, Rider-Waite, né? porque é o que mais tem falado comigo, porque eu já usei muito Tote. Só que eu acho o baralho de Tote um pouco mais denso. É para um caso especial, é para uma coisa que eu quero fazer uma regressão, ou eu quero indicar um caminho mais complexo. Quando o Rider-Waite a gente consegue ter uma fluidez melhor. Eu vou te presentear um dia desses com um tarô muito especial que eu tenho. É totalmente branco. Ele vai Então tirar. vai me ajudar. Ele vai te ajudar, ele vai te tirar. Ele vai tirar o simbolismo. Ele vai tirar todo o simbolismo. É um Esse é tarô maravilhoso. do tamanho de A4, assim, ó. A gente tem umas bem Chama grandes. Chamex, né? Isso. Chamex. Esse é maravilhoso. Gente, brincar, né? Brincar porque a vida já é dura o suficiente. É, como Vamos diz a avó, brincar. a vida já é muito amarga para tomar café sem açúcar. Quais são os seus oráculos? Eu trabalho com baralho cigano. O baralho cigano e agora tem o... Ai, como é que chama? Vai Tem o estudar oráculo as da lua runas. vermelha. Ah, não. Isso. Você tem uma coisa que é com as runas, você vai estudar as runas. Runa? Você tá falando disso hoje, tá? Eu tenho Eu sei. de oráculo, tenho da lua vermelha, que eu trabalho muito na questão do sagrado feminino. Tem um outro oráculo também que chama Acredite na Sua Própria Magia, que também é voltado pro feminino, mas assim, de mais tratamento das terapias, tudo ali, é no cigano. E aí, se eu sinto que a consulente precisa de algo a mais, aí eu vou buscar nesses outros. Tem de animal de poder também, que eu acho muito xamânico. forte. Né? Também Eu fiz trabalho. xamanismo com Carminha Levi ainda, Olha, da Pageia. Foi bem interessante. aí eu preciso, gente. Eu preciso de tempo pra fazer tudo isso. Não, já não tô no tempo de tempo mais não, gente. Sabe o que é que a gente faz agora? A gente pega o que tem e vai melhorando o que já tem. Pega o oráculo, estuda o oráculo. Hoje é tão fácil estudar oráculo, né? Sim. Mas essas aberturas abrir muito leque, a gente fica meio pirado. Sim. Às vezes eu já tenho algum tempo que eu continuo fazendo isso, né? Então não tem jeito, mas a gente vai pirando, né? Vai. Porque são muitas possibilidades. E a gente vai juntando. Mas o bom É, é a que gente a hora vai que a gente vai juntando juntando coisa. tudo, É. né? Aí você vai entendendo o porquê das coisas ali. Nós conversamos já sobre isso em outra situação, mas vocês trabalham com a natureza de uma forma muito direta Muito. Direta e diária. e diária. Agora, é complicado, gente, cultuar a natureza Nossa Senhora. e ao mesmo tempo fazer o que vocês fazem. Nem me fale. Como que vocês conseguem trabalhar isso? É porque a gente, na nossa cabeça, o nosso trabalho, a nossa consultoria, é pra resolver o problema que fizeram. Né? Então, lógico, a gente sente, dói na gente e E a gente sabe as forças que estão envolvidas em tudo aquilo ali que está toda a energia acontecendo. que tá Mas ali. contextualizar eles, né? A gente tem uma consultoria de engenharia ambiental e a gente trabalha com áreas contaminadas. A gente trabalha principalmente com áreas degradadas por anos e anos de atividade industrial. Então você sabe que ali é um solo, e o solo tem força, o solo tem energia, tem orixá, tem entidade, tem encantado, né? Que mora ali, que está ali. Tem a água, tem todos os 4 elementos estão ali. A área de preservação permanente. Então, dói muito. Vocês restauram essas áreas também? Sim. A gente recupera. Que aí entra na etapa que a gente chama Que de maravilha remediação, isso. Que maravilha isso. né? É, maravilha até o segundo. Porque assim, a gente está sempre abaixo de órgãos ambientais, a gente tem que atender muita coisa deles. Demandas e coisas... Os QIs. Sim. Mas a gente tenta o máximo possível recuperar aquilo que foi por anos judiado. Quanto tempo vocês acham que Gaia, a Mãe Terra, aguenta esse tranco? Não aguenta muito mais, não. Eu acho que o Covid veio para falar isso. Foi um sinal muito claro pra gente. Tá demais. E a gente não aprendeu, né? Não aprendeu, e aí a gente tá vendo um monte de inundação que tá tendo agora. Querido, não aprendeu porque eu, na minha não vou chamar de estupidez, não, mas que nem inocência, que eu já não tenho mais idade para isso. Mas eu acreditava que essa doença ia melhorar as pessoas.
Então, eu acredito assim, hoje eu creio sim. Creio que quem já estava num caminho de luz ampliou. Isso. Agora, quem estava já atolado, acabou de Atolou afundar, mais, é isso mesmo. virou nada, sabe? Isso deu pra sentir. Então, eu assim. acho que o que se fala sobre o joio e o trigo foi separado. Sim, Foi. sim. Tá Você bem vê nítido. nitidamente quem está indo e caminhando para a evolução e buscando a iluminação, a luz, né? E quem realmente... Eu sou aqui, é na terra que eu vou viver. Tá fazendo peso. É o aqui, o agora, Acabou. o joio tá muito, o joio e o Sim, trigo estão sim. muito bem separados, né? E lógico que todo o joio pode se tornar trigo a hora que quiser, porque não existe nada escrito em pedras. Basta querer. Basta querer. Por isso que o oráculo, eu digo que o oráculo, a gente vivencia ele da seguinte forma, é uma orientação, mas não é um destino, né? Sim. Sim. É a energia do momento. E mais uma vez, o meu escorpiãozinho, que eu sempre mostro para vocês, né? Para que esse escorpião? Quem não sabe, quem está me vendo a primeira vez, para eu nunca esquecer que eu sou a única pessoa capaz de me ferir. Fazer mal, é isso aí. E fazer mal para mim. Sou eu mesmo. Ninguém mais pode fazer mal para mim. Então, que cada um aprenda, né, com o que está acontecendo. E as catástrofes são uma coisa horrorosa, né? É assim... São milhares de pessoas morrendo aí todos os dias. Quando você pensa que uma coisa passou, vem mais 5, Vem 6 mais, mil. né? Exato. Né? E são sinais que a gente não pode ignorar. São sinais que a gente nunca teve na história da humanidade. São sinais que a gente, o negócio tá ficando feio, tá ficando incontrolável. Vai chegar num momento que a Terra vai fazer igual o cachorro se livrando de Tirando pulga. Coçando as pulgas, eu Né? esse termo. Nunca Vai passar. teve. Sempre falou, o Brasil não tem. Agora tem. Assim, em termos. Porque também tem uma coisa, nós temos a mentalidade de que nossa história tem 10, 12 mil anos. Eu não concordo com isso de forma alguma, respeito a ciência, mas eu não concordo com isso, que a nossa história de humanidade, enquanto seres pensantes que estavam reformulando tudo, não. Acho que quando começar, principalmente o desgelo e tudo mais, nós vamos ver o que foi soterrado em gelo e tudo, e quantas civilizações nós tivemos antes e quantas foram destruídas pela nossa ignorância. Então eu acho que nós somos só mais alguma coisa a ser repensada. É mais um ciclo, né? Então eu creio muito nisso, que é só mais um ciclo e nós erramos de novo. Então Gaia, uma hora dessa, Ela chega. né? Ela fala com o mar, fala, olha, tá na hora da gente retomar o que é nosso. Retomar o que é nosso. E vem uma onda de 60 metros de altura, leva tudo, tá Porque todo certo. mundo fala, tá acabando com o planeta. O planeta vai ficar, cara. A natureza vai dar um jeito de Não, voltar. a O que tá natureza acabando fica. é a gente. Ainda vai criar uma proteção contra o humano, né, se bobear. Oxe. Isso a gente sabe que a Terra sobrevive. Sim. Sempre arruma um jeito. Sempre. O único jeito que a Terra não vai sobreviver é o Sol. O resto, ela sobrevive. Porque sempre eu falo isso, e quando você passa numa calçada rachada, tá lá o verdinho saindo lá do meio, né? É muito forte, né? Gaia é maravilhosa. 10 anos. Do pé de manjericão do Gaia é bobão. maravilhosa. Aquela toceira de manjericão que saía de uma rachadura no quintal dele. Gaia é maravilhosa, né? A Mãe Terra é maravilhosa. E as pessoas não se dão conta, né? De quão maravilhosa é. E por isso continua aprontando, né? Aí eu ganhei uma imagem tão linda de uma filha minha de Gaia, que eu assentei ela na firmeza das bruxas esses dias. Maravilhosa, assim, sentada com aquele barrigão, assim, do globo terrestre. Gaia é muito bem representado pelo xamanismo também, como a Mama Negra, né? Sim. A Madonna Negra, que tem muitos pares de seio, né? Que alimenta o mundo. Foi o primeiro ídolo personificado, foi esse. Estão tentando derrubar com aquele jaguar agora, com aquele jaguar, mas loguinho eles vão achar novamente uma estatueta mais antiga ainda, porque com certeza, né, se você pega civilizações que hoje são chamadas de folclóricas, mas de fato existiram, como Atlanta mesmo, né? Atlântida existiu, de fato existiu.
e outras mais Lemúria. antigas que a Atlântida e Lemúria, e outras mais antigas ainda que a Atlântida e Lemúria. Então, quando você vê, eles já cultuavam o feminino, o sagrado Sim. feminino. Sim, né? aliás, essa energia é primordial. Já consagravam. Falam que a Umbanda chegou da Lemúria, né? Ela foi fundada na Lemúria. A questão todinha das religiões afro-brasileiras é que houve uma cisão, né? O candomblé só existe aqui. A Umbanda só existe aqui. O que existe na África é o culto dos orixás, não tem nada a ver com isso. É uma coisa completamente diferente. E é muito triste quando a gente vê que este conhecimento que veio para cá e ficou aqui, que foi feito à base de sangue, de suor, de sofrimento, às vezes é tão perseguido, né? Por ignorância, por falta de conhecimento. E é um conhecimento tão primitivo, e não primitivo do fato de ser ignorante, mas de ser tão ligado ao que a gente é realmente, que é a energia, que é a natureza, que é a terra, que é o céu, que devia ser o contrário, né? Que devia ser levantado. Sim. Não ter preconceito, porque o contato que a gente tem, depois que a gente vira um bandista, depois que vira candomblecista, a gente se conecta de um outro jeito ao que nos cerca e às pessoas que estão ao nosso lado, aos animais, à natureza. Por isso que a gente fala que o umbandista é o xamã urbano, né? É um caminhante urbano, porque a gente tem a necessidade da terra, da erva, né? Desse contato com a natureza. Mas não tem. Mas a gente tem um vasinho de planta, a gente tem a nossa erva ali. Por quê? Porque a gente precisa desse contato com total. o primordial. Se eu não tiver contato com a natureza, eu tenho minha casa em Goiânia, eu tenho tudo, nem que seja em vaso. Eu tenho laranja em vaso, eu tenho uva, eu tenho tudo em vaso. Mas eu tenho, e a parte que tem de terreno ainda é todo cheio de planta, porque eu tenho que ter esse contato. Sim. Se eu não tiver folha, se eu não tiver verde, gente, eu não consigo viver sem o verde. Sem o verde. Eu moro num ovo em São Paulo, você sabe que São Paulo, ainda mais onde eu moro ali, tudo é muito pequeno. Mas a minha varanda lotada de planta. tudo de flor, eu tenho trepadeira. É que trepadeira cheia de flor. Samambaia, na entrada de casa tem um monte de planta e a gente mora aqui na Zona Norte. Então é casa, então a gente tem o quintal. No nosso quintal tem jabuticabeira, tem pitangueira, tem acerola. Então a gente tem esse espaço. E fiquem espertos, viu? Se alguém falar pra você que não gosta de planta e não gosta de bicho. Eu sempre falo. Gente boa não é. Gente boa não. Que não gosta de bicho, pra mim. Que não gosta, fala um cachorro, um gatinho, fica querendo. Ai, que nojo, ai, que não sei o quê. Não vou na sua casa porque tem cachorro, não precisa vir, não. Não. Minha casa é assim, olha, sabe que eu não posso na sua casa porque você tem cachorro. Eu falo, querido, sinto muito, mas ele é um morador muito antigo lá. Quem manda lá é ele. Quem manda são eles, né? Não, eu tenho o Lucky, que eu vou te contar. Eu tenho um Lucky também. Ele olha pra visita e faz assim. Tipo assim, não é comigo. A gente tem um Lucky também. Pretinho. Nosso Lucky também é assim. Né? Purinho, né? A gente achou ele na rua, ele tava largado na frente da casa do meu sogro. Ele era muito pequenininho. O de casa é adotado também. E Lucky porque ele teve muita sorte de achar a gente. Mas a mesma é a história desse. O meu cuidou de uma senhora com câncer durante muitos anos. Ela faleceu. Aí a família fica jogada aqui, jogava dali, jogava daqui, jogava dali. Agora eu fiz um exame e descobri que ele levou uma pancada tão forte que deu como se fosse uma lesão no baço e estava com início de CA no testículo por causa dessa pancada. Caramba. E aí eu falei, eu queria saber muito quem deu essa pancada. Nessas horas que a gente... Que eu ia conversar com essa criatura de Deus. Senta aqui, meu bem. Vamos conversar um pouquinho. Né? Mas então, gente, essas coisas básicas da natureza, que as pessoas pensam que tudo que você fala de natureza é alguma coisa muito distante, né? É aquele culto das bruxas dançando no meio da floresta, né? Lambuzada de gordura, né? Também é. Também é. A gente chega lá, não, né? mas o lambuzada de gordura agora não justifica, mas não tem. Apesar que já tá precisando correr de novo, né? Vai fazer isso lá em Ilhabela. Você vai precisar se lambuzar não de gordura, mas de
Porque vai ser perseguida pela polícia lá. Pela polícia não, pelos borrachudos, né? Tá bom, tá bom. Mas ir da Bela pra dançar na floresta não dá. Prefiro dançar em outras regiões mais tranquilas. Pega aqui aluga uma uma chácara. fazenda, no Mirante, aí você vai dançar. Lá em São Tomé das Letras. Ai. Mas aí, gente, é aquela história. Então, já não precisa mais se lambuzar de gordura, né? Não. Porque aí o pernilongo ainda gruda e fica assim, mas você não sei. É pior do que... Não, ele vai falar, já tá até temperado. Já tá até temperado. Já. Né? Então as pessoas querem esses grandes rituais, quando na verdade é aquela sua plantinha, aquele seu chazinho que você tem lá na beirada da janela. Que você tem pra cultuar o teu sagrado, é aquilo. A pedrinha, o cristalzinho que você bota ali. Tem um incenso ali, a gente fala, o Incenso. incenso de R$1 lutando contra os quiumba da minha casa. Mas não é, é só um meme, uma piada. Mas sentou, se conectou com o teu sagrado, ali você tá. E às vezes não é Tranquilo. nem o incenso, você só tá ativando o elemento ar pra trabalhar através E do fica um incenso. toque, gente, quem tá em São Paulo, por exemplo, ou quem tá em qualquer outra capital do mundo, né? Procura uma feira dessas feiras de final de semana, essas feiras que tem coisa de riponga e tal, Sim. sempre tem uma vassourinha de bruxa, né, gente? É tão Sim. bom aquele incenso, não é? Aí você Nossa. compra uma sálvia branca, compra um alecrim, tanta coisa boa, não é? Ou você vai na minha loja, Luna Sagrada, que vende pela internet. Ficou a dica. Que tem tudo isso, né? Tem banho, Pois é, tem e como é que se tem conecta erva. com a sua loja? Então, o Instagram, que é loja Luna Sagrada. E a gente fala que a Luna não é nenhuma loja, é um tratamento, né? Claro. Porque tem essa conexão também com o oráculo, porque as sagradas mulheres que trabalham comigo, né? As entidades trouxeram um Sim. tratamento totalmente diferenciado dessa parte oracular. E aí casa muito com a Luna, porque a Luna é para aromoterapia, para cristaloterapia, para trabalho com erva, para trabalho com oráculo, para trabalho com cristal, para trabalho com óleo essencial. Então é um complemento, é um tratamento ali. E aí tá tudo. Tem o físico lá dentro da morada, né? Tem a parte da loja. Mas vamos supor, a pessoa que está nos assistindo em outra cidade, tá? Às vezes no interior, vocês mandam também. Manda, a gente manda pro mundo inteiro. Isso é tão importante, que às vezes a pessoa quer uma orientação, quer alguma coisa. Sim. Aí, como é que é mesmo? @loja Luna Sagrada. Gente, isso é muito importante, que às vezes a gente quer alguma coisa de confiança, né? Sim. Que o que tem de porcaria também, né? Que tem de brincadeira. Aí Gente. lá, tudo é feito baseado na espiritualidade. A gente não faz nada... Não é comercial. Não é comercial. Por quê? Tudo tem um oráculo, tudo tem um direcionamento, tudo tem um porquê, o pra quê, o pra onde. Exato. Não é assim, vamos fazer uma porrada de banho de Obá. Não. Todos os banhos são rezados, todos os banhos são energizados, todos os frascos são lavados na água corrente, são energizados com incenso, são energizados no sol, são energizados na lua. Então tem todo um processo de preparação, além da embalagem, né, do que vai lá dentro. E aí depois, por exemplo, tem as consulentes específicas que fazem o tratamento comigo. Então aquele banho, ele vai ser criado, aquela box, aquela caixa ali, com incenso, com cristal, com a erva, vai ser criado na energia da pessoa, sabe? Então, Sim. tudo aquilo é para ela. Então, é aquele... você vai fazer o descarrego, você vai fazer o relaxante, tantos dias de banho, tantos dias do incenso, tantos dias do cristal. O cristal você vai ativar assim, ativar aqui. Então, tem todo esse... né? Não é aquele... eu vou na loja de Umbanda, compro ali aquele banho que tá pronto de 7 ervas, que a pessoa... O tomba Colocou- homem, o arrepia cabelo. Enfiou a mão ali no né? saquinho, fechou, tá aqui o banho. Não, é uma coisa rezada, energizada, trabalhada, né? E é verdadeiro, né? Porque ou funciona para todo mundo, ou não funciona para ninguém. Sim. Qual que é a história? Se eu creio que um sacerdote pode abençoar uma água, alguma coisa, eu tenho que crer também que um sacerdote que não seja o sacerdote da minha igreja Sim. possa abençoar alguma coisa. E abençoar, qualquer pessoa pode abençoar a gente, porque abençoar quer dizer bem dizer. Então eu bendigo. Então eu digo que esta água vai curar você. Você aceita? A pessoa vai dizer, eu aceito essa cura. Eu bendisse e ela confirmou. Tomou, curou. Pronto, é isso. É assim que funciona, né? E ninguém tá falando pra você ir no médico, hein, gente? Vamos ficar esperto. Fique esperto. Olha lá, o que eu estou dizendo é que abençoar é bem dizer
sobre alguma coisa, é falar bem de alguma coisa. Então, quando você faz um banho desse, existe um porquê, né? Então, ali está preparado para você tomar aquele banho. Ivan Martins, eu não tenho dinheiro para comprar numa loja. Então, faça do seu coração o que você puder. Sim, e outra, anda na rua, gente. Pé de boldo, tem um monte de lugar. O boldo é uma erva tão sagrada. Espada de São Jorge, tem um monte de lugar para você fazer um banho de proteção. Arruda, alecrim. Então, assim, pitangueira, alfazema, tudo a gente encontra na rua. E toda erva tem uma propriedade. Então, eu não tenho dinheiro para comprar numa loja, mas eu quero me conectar. Tá bom. Abre o seu chuveiro de casa e trabalha com o elemento água ali para descarregar, para trabalhar seu sentimental, para trabalhar sua emoção. No chuveiro, você não precisa gastar dinheiro. Abre a janela, deixa o vento entrar. Chama o elemento ar para movimentar. Essa é a bruxaria diária. Essa é a bruxaria diária, porque quando Isso você vai fazer a sua comida para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, porque tem homens que cozinham também, que é o natural que os homens também cozinham. E cozinha bem. Né? Eu falo por mim, que eu realmente cozinho muito bem. Sou porreta na cozinha. Né? Os meus amigos falam que gastaria no restaurante por quê? Vamos comer lá no Ivan, né? Não. É assim. Eu acho que eles gostam de economizar no restaurante, mas tudo bem. Pode ser também. Mas, gente, é o seguinte, a gente precisa se conectar com o que tem à mão. Um bom banho, a comida que você vai fazer, abençoa a comida. Vai fazer a comida para a pessoa que você ama, ou até na casa que você trabalha, abençoa aquelas pessoas. Fala assim, eu estou cozinhando para curar essas pessoas. Essa comida é bendita. Sim. O pão. Quem sabe amassar pão? Gente, se vocês soubessem o que é amassar um pão, não é verdade? A energia que você está movimentando ali. O feminino, né? A bruxa colocando ali, eu amo minha família, minha família é fantástica. O caldeirão da bruxa nada mais é do que a panela que ela fazia comida para a comunidade. E fazia bebidas, fazia tudo, né? E é legal isso que a gente, às vezes, eu vejo até meu filho falando, ele fala, mamãe tá cheirando cozinha de bruxa, você tá fazendo comida boa, não fala? E ele fala, minha mãe é bruxa. Coisa boa é crescer num lar tranquilo em relação às coisas, né? É isso aí. Então, gente, é sempre sobre essas coisas, sempre sobre a gente se entender, seja você católico, evangélico, espírita, espiritualista, candomblessista, ubandista, budista, o que você quiser ser, tá? Tá tudo certo, somos uma irmandade só, somos um povo só, somos uma espécie só, humana, né? Tá todo mundo interligado. Tá todo mundo interligado, nós estamos interligados a tudo que já passou, a tudo que vai se passar ainda. Somos viajores da eternidade, né? Então, esses nossos bate-papos aqui, que é realmente um bate-papo, né? Eu não sou repórter para fazer entrevista, né? Então, o que a gente tem aqui é um bate-papo para levar um pouquinho de informação, né? Quando a gente entende, a gente tem muito mais dúvida do que respostas, né? Ainda bem. Né? Senão a gente ia sentar no próprio rabo. Né? Então a gente tem mais perguntas do que respostas. E levar esse pouco, né, que a gente pode oferecer de aprendizado e aprender muito com vocês que estão aí nos acompanhando. Né? Os comentários que vocês deixam, comentários de luz, comentários de pessoas do bem, né? Porque é sempre sobre, gente, a gente fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que está amargo no copo, tudo que tornar esse copo amargo, amargo se tornará. É preciso lavar o copo. E para a gente aprender, a gente precisa desocupar a mente das certezas. Eu estou ficando velho demais para ter certezas. Você já perdeu das certezas também? Eu também, eu já abri mão no modo Silvio Santos. Não, eu já não tenho certeza de mais nada. Eu tenho muitas dúvidas, graças a Deus, a deusa, aos deuses, graças aos espíritos, à natureza, os encantados, seja o que for, graças a tudo aquilo que transcende da minha inteligência, o meu conhecimento, a minha percepção, né? Graças a tudo isso, eu tenho muitas dúvidas. E é quando você se abre dessa maneira que você tem o presente de aprender ainda mais com a espiritualidade. Porque você abre seu canal. Então, eles podem te mostrar como realmente são, ou um upgrade a mais do que aquilo que você acreditava, do que você só ficar fechado
dentro daquela caixinha que colocaram na sua cabeça. É assim, assim, Às vezes assado. preso dentro de uma casa, às vezes preso dentro de uma situação, Sim. na mão de uma pessoa que não tá, de repente, ajudando você. Aquela pessoa tem importância? Tem, com certeza ela tem muito para ensinar, mas para você já Já passou. foi. Já. Então a gente caminha, a gente segue, né? Eu acho que não pode achar nada, né? Eu acredito, eu creio, na verdade. Eu creio que a gente tem que estar sempre nesse processo de melhorar, crescer, né? E entender que esse processo tem o seu tempo, mas a gente não pode sentar em cima do rabo e ficar esperando também, porque senão, gente, fica uma situação de mesmice, né? E como as pessoas gostam dessa mesmice. Bitoladas. Minha uma avó zona de pensava conforto, assim, né? eu também penso. Oi. Então, vamos acordar que a gente tá em outro, né? Eu falo isso. Outro século, outro muito. milênio, né? Nossa, eu falo isso muito. É porque... E às vezes eu fico brava. E aí o Sérgio até me dá nas lives de leitura oracular que às vezes vem mulheres e não sei o quê. Eu falo, gente, vamos acordar, mulherada. Vamos se amar. Vamos abrir a cabeça. Vamos sair desse... Aí o Sérgio até me dá uns... Tipo, porque... Acorda. Para, que crença limitante. Crença Olha o limitante. tanto que você pode. Olha o tanto que você faz acontecer. Sai disso. É a pessoa que vive do salário mínimo e chora. E sempre coloca a culpa nos outros. A culpa Aí, nunca é dela. Aí eu falo pra você, que de repente tá ganhando um puta do salarinho de nada pra sustentar a família, pra tudo. Seu salário tá ótimo. É você que tá trabalhando pouco. Sim. Acredita? Tá na hora de você, sabe? Faz um tabuleiro de bolo, bota na cabeça e mostra que a baiana tem. Mas se coça, se Sabe? movimenta. Faça alguma coisa, Põe porque Exu não no dá caminho. pra sentar e esperar. Não cai do dá. céu. Não cai do Não céu, dá. gente. Não Põe cai. Exu no caminho. É Não, movimento. uai, é movimento, porque a vida é movimento. A vida é movimento. Né? Então não tem essa história de ai, tadinho, sabe? Imagina, Eu não consigo. existe tadinho. O pior sentimento Nossa. é tadinho. Bate em mim, mas não me chama de coitado. É isso mesmo. Me bate, mas não me chama de É. coitado. Não me Porque chama de daí eu coitado. adoeço. É. Né? Eu E- adoeço, porque... Gente, você dizer que alguém é coitado é você dizer que seu Deus é superior ao Deus do outro. Não, e Deus você é o dizer só. que aquela pessoa é totalmente incapaz. Incapaz. Que É ela não incapaz, presta é. pra nada. É um nada. E não. É a pessoa que se coloca naquela situação. E é isso que é difícil das pessoas enxergarem. Porque pra ela que tá nessa situação, é culpa do meu patrão, é culpa do meu pai que É me sempre do criou outro. assim, é culpa do meu filho que é pequeno, é culpa do meu marido que não deixa. Não, você deu essa força e esse poder na mão dessas pessoas. A partir do momento que você tira isso e fala assim, a culpa é minha, porque eu fiz isso e eu aceitei, e agora eu vou fazer diferente, as coisas mudam e acontecem. Mas tem que ter esse... Né? Porque ficar preciso. no tadinho Não. é uma zona cômoda também, né? É confortável uma linha você de ficar conforto, no... sim. Ai, coitadinha, judiação, vamos ajudar. Do que ser aquela... Não, chega. Cortei laço e eu vou fazer. E você sabe que comigo quebram a cara na hora, né? Que eu sou extremamente amoroso. Eu sou extremamente acolhedor. Mas se tem uma coisa que eu não tolero é que alguém vir pra mim pra eu passar a mão na cabeça e dizer que tá tudo certo. Somos dois. Não. A primeira coisa que eu falo, é porque isso não tá bom. Eu falo, ok. E você tá aí por quê? Você tá aí por quê? Né? Por que você tá aí? Qual que é o seu lugar no mundo? Não é isso? Você tem um mundo? Você Né? tem um mundo, Você tem um então mundo? tá na hora de mudar. Gente, nós vamos deixar as nossas considerações finais. Pode deixar sua mensagem. Tati, Não, vamos começar primeiro- pela mulher. Primeiro, eu queria agradecer muito obrigada, Ivan, mais uma vez, de abrir Isso. espaço pra gente poder falar, pra gente poder se comunicar. E eu acho que a mensagem primordial de tudo é acreditar. Acreditar em você, acreditar nos seus guias, acreditar na espiritualidade, acreditar numa força maior, acreditar na força de movimentar e conquistar tudo aquilo que você quer. Porque se você coloca isso como meta, se você acredita, se você concretiza, é estalar os dedos, você faz as coisas voarem. Acho que é isso. Redes sociais? Redes sociais, @astralidades.oficial, que é a do Insta, e o canal no YouTube, que é Astralidades. E aí tem o Insta do Templo, que é @Templo Morada do Sagrado. E da loja, que é @Loja Luna Sagrado. São Perfeito. muitos Instas. Sim, Bom, as suas considerações. Minha consideração eu espero que a gente tenha desmistificado um pouquinho do que é Umbanda. Eu sei que tua audiência é a mais diversa possível. E nós, como sacerdotes de Umbanda, adoramos falar sobre isso, adoramos trazer para vocês que a Umbanda não é o bicho de 7 cabeças Não. que as pessoas pintam. Aliás, nem bicho tem.
e que é uma religião de luz. Se você está precisando de uma palavra, se você está precisando de um colo, se você está precisando de um tratamento, de um passe, de um benzimento, a Umbanda te dá. Mas é isso que eu ia falar. E também tem a sacudida, tem o pé no peito, tem o vambora com a gente, sabe? E agradecer a você, Ivan, pelo mais esse papo que a gente teve aqui. Foi perfeito, muito legal. Fiquei muito feliz. Eu também. Viu? Então, gente, é isso. As redes sociais são as mesmas, né? Isso mesmo. Gente, então nós estamos encerrando mais um Consciência Paranormal e deixar, né, sempre aquela mensagem. Primeiro, sigam, né, o Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Esse também é um ato de carinho, um ato de amor, de acolhimento, né? Se você gostou, compartilhe, né? Segue. É tão legal a gente criar essa egrégora linda que eu espero que floresça, né? Que se multiplique como pombos, como dizia São Francisco de Assis. E dizer para vocês o seguinte: colham as flores sempre, aquelas que interessarem, aquelas que fizerem sentido. Ninguém aqui está ensinando nada, nós estamos compartilhando e aprendendo com vocês. Temos muitas dúvidas, poucas respostas. E aquelas flores que vocês não gostarem, não pisoteiem, não pisem, não estraguem, porque, sabe, o que não serve para você serve para os outros. Então vamos ser respeitosos e deixar os nossos comentários, aquilo que a gente, né, aquilo que a gente percebeu, aquilo que a gente sentiu. Serão todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas sempre. Que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma muito especial, hoje e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Um beijo no coração e até semana que vem.